Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Fate Stay Night, Teoria do Caos, Parte 6. Cyber suspirou deslizando seu mestre em seu futon. No geral, o servo da espada não ficou feliz, de forma alguma. O Lancer corrompido, a sombra que o jovem mestre Insber jurou não ter sido destruído, o Archer da Quarta Guerra. Esta guerra mal havia começado, e ela já havia descoberto muitas variáveis nela para o estrategista nela, para se sentir confortável. Pior ainda, havia mestre e suas capacidades incomuns. Ela analisou Shirou detalhadamente. Ele não tinha nenhum talento digno de nota como mago, incapaz até mesmo de fornecer a ela o prana básico. E ainda assim, na batalha com Ryder, ele se regenerou de um ferimento letal. E agora, ele de alguma forma recriou do nada a arma de um servo. Uma recriação falha que quebrou com o uso, mas... Meu mestre Cyber pensou, olhando para sua forma adormecida. O que você está? A cozinha da casa Emiya pode ter sido o lugar mais estranho da face do planeta. Archer ficou no canto, tentando muito não rir enquanto Ilha e Rin se sentavam frente a frente na mesa da cozinha, tentando muito mesmo não olhar um para o outro. Não era que eles se odiassem, necessariamente. Eles não se conheciam. Acontece que algumas noites atrás, o horrível gigante assassino de Ilha tentou esmagar o crânio de Rin com seu enorme machado, e esse não era o tipo de coisa que o Tosaka esquecia rapidamente. E ainda assim aqui estava ela, e ela era apenas uma coisinha, uma criança. Rin podia admitir que sua mente ainda estava tendo problemas para fazer a conexão entre aquele gigante e a criança sentada à sua frente na mesa. Ela presumiu que o mestre Insber estava tendo um problema semelhante. Você não pode tê-lo, disse Ilha. Shirou. Você não pode tê-lo, disse Ilha categoricamente. Esta guerra é estranha e é bom para ele ter um aliado, então vou permitir isso se você quiser. Ele realmente não precisa de você quando me tem, mas tenho que ter cuidado ao deixá-lo ver as coisas e saber das coisas. Pode ser bom para ele ter alguém que possa ser mais aberto sobre as coisas, mas não se apaixone por ele porque ele está comprometido. Duas coisas aconteceram então. Rin ficou com um tom escarlate que fez sua camisa parecer pálida, e balbuciou algo que parecia estar tentando dizer. Não. O quê? Ele é um inimigo. Ele não. É só que ele está protegendo alguém para mim. Cacalha a boca. Isso, você está louco. Eu nunca pensaria em Emiya desse jeito. Tudo de uma vez. O resultado final foi algo como, não. Inimigo protegendo. Pense. Emiya. Calha a boca. A outra coisa que aconteceu foi que Archer estremeceu e suspirou. Você nunca muda, não é, Ilha? Tente ser um pouco mais gentil com Rin. Ela é frágil. Ilha estreitou os olhos e torceu o nariz. Você não faz sentido. Tente mostrar um pouco mais de elegância, Rin. Você deveria ser uma mulher nobre. Ou o mais próximo que este país tem deles. Seu pequeno, você se acha muito melhor? Você é uma criança agindo como se soubesse alguma coisa sobre alguma coisa. Ilha fungou. Posso perceber que você é um mestre na guerra do Santo Graal, mas veio em auxílio de seus concorrentes. Você não me conhece, então deve ter feito isso por Shirou. Salve Shirou, talvez eu possa até chamá-lo de aliado. Só quero que você entenda que Shirou é meu, então só tolerarei associações inteiramente profissionais. O queixo de Rin caiu. Que tipo de garotinha é essa, afinal? Ela não sabia muito sobre o clã Insber, mas esperava que o representante deles fosse, bem, alguém como ela. Um mago tradicional, criado desde o nascimento para este momento. Não algum pirralho arrogante. Sua família deve ser pressionada por talento se está enviando crianças para suas batalhas. A expressão de Ilha sugeria o sorriso presunçoso de um gato que estava prestes a quebrar o pescoço de um rato desavisado, enquanto ela preguiçosamente jogava o cabelo para trás da orelha. Você não está muito atento, não é, Rin? O poder do meu berserker está claramente além de qualquer coisa que você possa controlar, e posso mantê-lo sob controle, não importa o quanto ele corra solto. Archer provou ser surpreendentemente competente como servo, mas é bastante claro, mesmo para um amador, que nenhum de seus mestres pode se comparar a mim. Archer, defenda seu mestre. Rin retrucou. Eu faria isso, mestre, mas se eu começar a discutir, temo que seu servo também o faça, e então precisaremos encontrar uma nova sala para discutir, disse Archer, tentando ao máximo não rir dela. Ele não estava, no entanto, tentando não sorrir, o que explicava com bastante facilidade o enorme sorriso em seu rosto. Você, grande bronzeado traidor. Rin rosnou. Deve-se notar que ela não inventava bons insultos quando estava com raiva. Oh meu Deus! Não consegue nem fazer com que seu próprio servo obedeça. Ilha disse, seu tom sugerindo que Rin era a coisa mais chata da face da terra. Bem, acho que isso é tudo que poderíamos esperar de você, Rin. O que diabos isso quer dizer, sua garotinha diabólica? Nada, disse Ilha no mesmo tom entediado. Afinal, ao contrário de algumas pessoas, tenho que manter minha aura de beleza elegante. Ocasionalmente, há alguns pensamentos que simplesmente não consigo compartilhar em voz alta. Archer, estamos indo para casa. Eu me recuso a me aliar a essa garota monstro gerada por demônios, disse Rin, com os braços cruzados em fúria e as veias no canto da testa saltando. Ilha suspirou tristemente. A ser o único bastião da cultura num covil de ignorância. Rin disse eloquentemente. Archer parou de tentar não rir. Traidor, Rin rosnou. Eu juro, eu nem sei mais por que estou aqui, não é como se Emiya fosse uma aliada para mim. Rin, Ilha disse suavemente. Estou apoiando Shirou sem dúvida. Você está sozinho. Se tentar machucá-lo, você enfrentará Cyber e Berserker como uma frente unida, e não se engane, Shirou pode ser nobre demais para terminar as coisas, mas eu irei protegê-lo com força letal se eu precisar.
Por outro lado, acho que ele não seria um mau aliado. Quero dizer, existem pessoas piores para se ter como aliado. E ele tem um cabelo maravilhoso, Rin disse rapidamente. Não que ela estivesse com medo do idiota, era a situação. Eles estavam em um espaço minúsculo e fechado. Ela estava mais confiante em seu archer do que no início da guerra, e ela sentiu que ele provavelmente poderia enfrentar até mesmo Berserker, se a garota decidisse atacar. Mas eles estavam em um cômodo do tamanho do quarto dela. Uma troca dos 2 servos e toda a cozinha seria um moedor de carne. Rin, em geral, tentava não estar dentro de moedores de carne. Cyber entrou na sala, adicionando uma nova camada de estranheza. Representantes de 3 equipes mestre-servo estavam aqui agora, e nenhum deles estava tecnicamente em aliança ainda. O ar praticamente zumbia com o poder dos servos tensos para a batalha, até mesmo o Berserker invisível. Shirou começou. Cyber está descansando em paz. Não vi sinais de danos permanentes. Não tive a chance de examiná-lo completamente, mas os sintomas não são estranhos. Você disse que ele criou uma projeção? Parece que seus circuitos mágicos foram ativados por uma fonte externa e o choque o exauriu, disse Rin, juntando os dedos enquanto ela se inclinava sobre a mesa. Ele deveria ficar bem, embora também devesse procurar um professor mais cedo ou mais tarde. A pergunta que eu faria é, quem lhe deu o estímulo externo? Ilha disse, corando furiosamente e com muito cuidado, sem olhar diretamente para ninguém. Eu, talvez, saiba. Cyber virou-se para a Ilha, seu rosto sombrio. Lady von Ensber, eu seria negligente em acreditar que o responsável pelas frequentes ausências de Shirou em nossa casa durante o dia é você? Bem, posso ter estado envolvido, mas não acho que o obriguei a fazer nada. Ilha disse, passando preguiçosamente os dedos um contra o outro. Quero dizer, eu meio que ele parecia gostar e... Ele continuava voltando e passava um tempo comigo e nós sentávamos e conversávamos e havia uma vez ele estava doente e algo drenou sua alma e eu ajudei e acho que foi isso que fez isso acontecer e eu não quis dizer isso, eu juro. Os olhos de Rin se estreitaram e o rosto de Cyber ficou frio e distante. Cada um deles teve, naquele momento e contra todas as probabilidades, um pensamento praticamente idêntico. Logicamente, não há razão para eu querer dar um soco na cara de Shirou depois de ouvir isso. No entanto, o desejo está muito vivo. Por mais interessante que isto seja, Archer falou lentamente. É uma preocupação secundária. Ilha, o que você pode nos dizer sobre a sombra? Ilha suspirou. Não muito, pelo menos, não muito que eu deva compartilhar com alguém que não seja da família Esber. Lady Ensber, Cyber disse gentilmente. Fiz um juramento de aliança com você, até o momento em que meu mestre me ordene para acabar com isso. Não vou usar nenhuma informação que você possa me dar durante este tempo contra você ou sua família. Você tem minha palavra. Ilha se viu corando um pouquinho com o tom de Cyber. Nossa, o que diabos ela está fazendo? Ela realmente é tão séria, não é? Eu acho que ela realmente é uma cavaleira. Bem, acho que se Cyber vai perguntar assim, eu poderia deixar um pouco de informação escapar. Só terei que ter cuidado, já que sou uma princesa de Ensber, é claro, então há muitos dados perigosos que não posso deixar os Tosaka saberem, disse Ilha, com um sorriso orgulhoso no rosto e um leve rubor ainda colorindo suas bochechas. Cyber, estou confiando em você para garantir que estou protegido caso Rin tente tirar vantagem de qualquer coisa que eu diga aqui. Claro, Lady Ensber, disse Cyber com uma leve reverência. Eu nunca permitiria que um aliado ficasse em desvantagem dessa forma. E claro, sou adequado para defender uma mulher nobre. Protegerei você, não importa o que aconteça. Bem, é claro que sim. Quero dizer, eu sou uma princesa, e como um cavaleiro isso é apenas sensato, Ilha disse meio que inutilmente. Tanto a aura de orgulho intenso quanto o rubor em suas bochechas crescendo visivelmente mais intenso. Archer suspirou. Parece que Ilha não é o único que não mudou nada. Ainda garotas encantadoras sem querer, Cyber-san? Você eventualmente vai nos contar o que está acontecendo, certo, princesa? Rin perguntou secamente. A inveja é uma cor feia para uma senhora, Rin, disse Ilha. Agora, a sombra. Rin, o que você sabe sobre o Santo Graal? Rin pescou. Não tanto quanto eu deveria. Meu pai morreu na última guerra antes de poder completar minha educação, e muitos dos registros que ele deixou estavam lamentavelmente incompletos. Eu realmente só sei o básico. É um enorme receptáculo de energia espiritual, e escolhe os 7 mestres que irão competir na guerra, permitindo-lhes convocar um servo. À medida que cada servo é destruído, sua energia é absorvida pelo Graal, e quando 6 forem capturados, o servo final pode reivindicar o Graal para seu mestre, usando o poder acumulado para conceder um desejo a cada um. Entendo. Então você não sabe toda a verdade. Você só tem a visão geral básica do sistema, mas não conhece a função completa, disse Ilha. 6 servos são de fato suficientes para criar o sistema de realização de desejos, mas não ativam a função completa do Graal. O verdadeiro propósito do Santo Graal não é contado como a fonte de energia para ativar o círculo ritual escondido aqui em Fuyuki, o solo sagrado dos Tosaka. O Grande Graal. Grande Graal? Rin perguntou, sua expressão ficando cada vez mais contemplativa. Então há outro aspecto no ritual mágico? Algo que não é divulgado aos concorrentes em geral? Mas qual é o seu propósito? Quando ativado pelo sacrifício total de todos os 7 servos, o Grande Graal é capaz de atuar como um portal para a raiz. Os olhos de Rin se arregalaram. A caixa, isso é realmente uma possibilidade? Droga, não admira que nunca tenha sido explicado. A Associação dos Magos atacaria Fuyuki em busca de qualquer caminho potencial para a raiz, e então as famílias fundadoras seriam deixadas de fora. Exatamente. Esber, Tosaka e Makiri não podiam arriscar que o Graal fosse tirado deles. E então os magos estrangeiros convidados para competir são informados apenas do ritual de concessão de desejos do sistema menor do Graal, disse Ilha. O verdadeiro propósito está velado com segurança para todos, exceto, idealmente, para os mestres que representam os 3 clãs.
Perdoe-me, Lady Esber, interrompeu Cyber, mas o que isso tem a ver com a sombra? Como eu disse, o Grande Graal é como um motor sem combustível, uma máquina sem bateria. O Santo Graal criado por Esber deveria servir como essa bateria, mas, como acontece com qualquer máquina, se você estiver familiarizado chega de seu funcionamento, você pode adquirir sua própria fonte de energia sem passar pelos canais oficiais, disse Ilha categoricamente. Ainda não posso provar nada, mas com base na minha investigação, acredito que a sombra é o resultado de uma tentativa de criar um novo Santo Graal para servir como fonte de energia, fora do controle de Esber. É o atual chefe da família Makiri, Zou quem matou. Cyber considerou isso antes de dizer, então a questão não deveria ser decidida? O Magu Zouken foi destruído por Lancer no início desta noite. Para começar, acreditarei que ele realmente morreu quando eu mesmo vir seu cadáver. Ele não é do tipo que se colocaria voluntariamente em perigo sem um plano de fuga, disse Ilha. Em segundo lugar, mesmo que ele estivesse morto, não acho que o Graal dele vá parar. Parece capaz de se mover e agir por conta própria, e eu pude sentir isso. Instinto, ele quer caçar os servos. Então está vivo? Inteligente? Cyber perguntou. Não sei, inteligente, acho que é mais como um animal reagindo por instinto, disse Ilha cuidadosamente, tentando desviar a conversa da mente da coisa. A última coisa que ela precisava era de alguém percebendo isso. Pode ser uma pessoa, disse Archer espontaneamente, a única coisa com que ele contribuiu para a conversa. Ilha congelou. Como ele sabia disso? Só descobri porque tracei a projeção até esta casa. Ilha pensou em pânico. A natureza do Graal é escondida dos mestres pelo clã Esber. Se Rin soubesse, isso seria uma coisa, mas ela não sabe de nada e nenhum servo deveria saber que um Santo Graal assume forma humana, a menos que eles realmente tenham visto-o. Sim, eu estava pensando na mesma linha, disse Cyber. Eu já encontrei um Santo Graal em forma humana antes. Se Zouken estava seguindo o mesmo processo, sua versão negra também pode ser uma pessoa. Oh, vamos lá. Os pensamentos de Ilha gritaram. Ninguém tinha um servo normal nesta guerra estúpida? Ela estava se esforçando tanto para impedir que essas pessoas destruíssem o amigo de Shirou. Qual é o nome dela? Matou. E eles estavam apenas tornando isso muito difícil para ela por saberem todo tipo de coisas que não deveriam ser capazes de saber. Certamente não poderia haver muitas pessoas que Zouken Makiri usaria como base para seu Graal, e elas eventualmente chegariam até ela simplesmente por processo de eliminação. Acho que não, disse Rin. Existem apenas 3 indivíduos na família Matou, e até onde sei, apenas o próprio Zouken é um mago de habilidade apreciável. Shinji é um inseto. A única razão pela qual ele foi capaz de invocar Raider foi seu avô o colocando com um circuito falso. E Sakura? É verdade, não vi nenhum sinal específico de que Sakura seja anormal, além da estranheza de sua coloração. Ela não conseguiu nem mesmo se defender de seu irmão quando ele veio buscá-la, acrescentou Cyber. Sim, sim, Ilha disse alegremente. Rin, você realmente é bom para alguma coisa. O que diabos isso significa, seu pequeno hemisfério? O que foi isso, Cyber? Rin perguntou, sua expressão oscilando entre raiva e preocupação. Shinji Matou veio até a casa e tentou levar Sakura de volta para a propriedade de sua família. Ela estava disposta a voltar com ele, mas ele foi excepcionalmente rude. Eu o expulsei, disse Cyber, com um pouco de gelo entrando em sua voz. Rin realmente riu. Eu teria gostado de ver isso. Ela admitiu. Mas Shinji nunca pareceu uma pessoa particularmente fraterna. Acho difícil acreditar que ele simplesmente iria para a casa de outro mestre, a menos que tivesse algum motivo além de sua irmã. O nariz de Ilha enrugou-se de desgosto. Aquela coisa viscosa? Tenho certeza que Zouken Makiri está mexendo os pauzinhos. Não que eu ache que ele se importaria o suficiente com sua neta para recuperá-la, é claro. Ela é apenas uma garota, certo? Archer suspirou de aborrecimento ao reconhecer a estratégia de Ilha. Ele estava tentando levar as coisas na direção oposta. Ele nunca havia se deparado com essa situação na vida, mas não foi difícil descobrir qual lugar que Sakura ocupava na situação. As coisas que faço pela minha irmã. Ele pensou, antes de dizer em voz alta, bem, ele pode simplesmente não querer uma fonte potencial de informação disponível para o inimigo. Shiroemi é um pouco estúpido para reconhecer isso, mas se ela foi criada na mansão Matou, ela pode saber que algo de valor pode ter sido enviado para garantir que ela não falasse. Você não está sozinho nisso, disse Cyber categoricamente. Meu primeiro instinto sempre foi abater o animal, mas Shirou e Sakura estavam preocupados com sua sobrevivência por algum motivo que nunca consegui determinar. Mesmo assim, seus esforços foram frustrados. Se Zouken Matou deseja que a garota volte, ele terá que faça isso por algum outro método. Rin piscou algumas vezes. Você quer dizer, fazendo alguma coisa sobre o assunto enquanto você e Shirou estão fora, deixando-a sozinha e desprotegida, exceto por um campo de fronteira que não tem poder além de ser um alarme básico contra roubo. Houve silêncio por vários longos segundos. Estava em debate se Cyber ou Rin se levantaram da mesa mais rapidamente, mas obviamente foi Cyber quem assumiu a liderança na corrida para o quarto de Sakura. Ela era imensamente mais rápida e conhecia a rota, deixando Rin atrás dela. E então ela foi a primeira a encontrar o futon vazio. Se foi, ela murmurou. Nenhum sinal de luta. Ela saiu por vontade própria ou foi coagida? Os Matou não conhecem outra maneira de fazer outras coisas além da coerção, Rin retrucou. Eu esperava que ela não fosse pega em toda essa loucura. Que dividir uma casa com você a manteria. Tão segura quanto qualquer pessoa em Fuyuki pode estar em momentos como este. Eu deveria ter pensado melhor. Cyber virou-se para Rin, estreitando os olhos. Você é uma Tosaka. Ela é uma Matou. Você tem sido, estranhamente protetor com Sakura, mas não é o papel típico de suas duas famílias lutarem uma contra a outra? A diferença que uma pequena mudança pode fazer não pode ser subestimada. Cyber e Rin Tosaka não eram, por natureza, mulheres que confiavam rapidamente.
De certa forma, isso era quase irônico, já que eles também possuíam personalidades insanamente compatíveis. Em outro mundo, um mundo onde eles se conheciam há apenas alguns dias, tinham até mesmo um pequeno período de tempo sob a bandeira da trégua para se unirem e se conhecerem. Era muito provável que Cyber tivesse se aproximado. Esse assunto com mais delicadeza, e que Rin teria pelo menos considerado a possibilidade de aceitar a ajuda da outra garota. Este não era esse mundo. Sem resposta, a jovem virou-se e correu para a porta, Archer aparecendo ao lado dela como uma sombra. Estamos indo embora? Ele perguntou confuso. Não chegamos a uma conclusão sobre nada. Cyber e a garota Von Ensber podem resolver isso sozinhos. De qualquer maneira, não é como se alguém pudesse lidar com essa dupla, disse Rin. Eu tenho algo pessoal para resolver. Você viu o segundo Archer, Rin? Você viu o quão perigosa a sombra é. Mesmo aqueles dois juntos são superados pelos tipos de oponentes que aparecem para enfrentá-los, disse Archer, com desaprovação clara em seu tom. Rin parou e se virou para ele, com os olhos ardendo. Archer, quando chega a hora eles ainda são inimigos em primeiro lugar. Talvez você devesse se preocupar menos com eles e mais com o fato de que aquele mestre de Berserker nunca nos disse o nome dela. Archer parou piscando. O que você quer dizer com isso? Você a chamou de Ilha. Ela nunca nos disse o nome dela, Rin retrucou, sem parar para se virar para encará-lo enquanto calçava os sapatos. Você sabe mais do que deveria. Você sempre soube. Eu deixei isso passar até agora, e se você quiser que eu continue deixando isso passar, você permanecerá na linha. Archer ficou muito silencioso enquanto a observava partir. Até que, com o último suspiro de exasperação, ele a seguiu noite adentro. Eu tive a impressão, disse Querei delicadamente, que você iria manter distância dos eventos da guerra por algum tempo. Mudei de ideia, murmurou Gilgame enquanto o padre segurava a palma brilhante sobre o coto da mão esquerda. Gilgame era um ser incomum. Embora ele não estivesse verdadeiramente vivo, havia um pouco de carne e sangue em sua existência. Ele era algo entre a existência de um servo e um ser verdadeiramente vivo. Embora isso tivesse muitas vantagens, principalmente porque ele não exigia um contrato para permanecer no mundo, também significava que ele não poderia se regenerar da maneira que outros servos fizeram. Embora isso geralmente não fosse um problema, visto que era quase impossível chegar perto o suficiente para machucá-lo, significava que os ferimentos mais graves que ele sofrerá naquela noite exigiam atenção. Querei encolheu os ombros, entendendo que Gilgame não ofereceria nenhuma outra explicação para suas ações. Em sua mente não havia necessidade de explicar suas ações, nem o que havia acontecido com sua mão. Você conseguiu recuperar a mão decepada? Devo poder recolocá-la se desejar. Não quero mais isso, disse Gilgame muito suavemente. A mão fez alguma coisa para te ofender? Querei perguntou, tomando muito cuidado para manter sua voz totalmente inexpressiva. Apesar disso, Gilgame ainda lançou um olhar tão venenoso para ele que Querei quase desejou que Lancer ainda estivesse por perto para usar como escudo humano. Fiquei ofendido, disse Gilgame suavemente por ter sido cortado. O pragmatismo tem um lugar nesse conflito. Uma mão perdida. Querei começou delicadamente. Não tem sentido para mim. Um ferimento tão pequeno terá pouco impacto no meu potencial de combate, Querei. Na verdade, muito pelo contrário, ele disse suavemente, olhando para a bandagem ensanguentada enrolada em sua mão. Cada vez que olho para isso, minha mente fica mais clara, meu ódio queima um pouco mais frio. Não consigo imaginar um lembrete melhor de quem eu mais preciso matar. Querei ficou cuidadosamente inexpressivo por vários longos segundos, antes de seus lábios se curvarem em um pequeno e frio sorriso. Bem então, talvez as coisas tenham funcionado melhor, afinal. Pelo menos, acho que o que vier a seguir será muito interessante. Gilgame jogou a cabeça para trás e riu. Ah, sim, é por isso que você é o mestre mais digno para mim. Vou desencadear uma onda de matança na Guerra do Santo Graal, como nenhum herói menor pode imaginar, e cada gota de sangue dará um pouco de alegria para sua alma negra. Querei desviou o rosto de Gilgame, seu sorriso desaparecendo quando ele saiu da sala. Bem, ele tem razão, se não fosse a que eu teria defendido. Isso tem potencial para ser uma reviravolta muito divertida. Mas se as coisas progredirem no melhor caminho possível, temo que você não viva para ver o melhor, meu velho amigo. Voltar para este lugar sempre foi como entrar em uma teia de aranha. Sakura voltou para a casa ancestral de sua família, os corredores úmidos iluminados apenas pela luz de velas tremeluzindo na madeira podre e nos tapetes gastos. O avô nunca se importou muito com a manutenção da antiga propriedade. Os magos não precisavam de muito conforto. As meninas da escola gostavam tanto de Ninsan porque os Matous tinham dinheiro, mas a maioria delas não reconhecia que parte disso acontecia porque já haviam sido genuinamente ricas e simplesmente gastavam muito pouco. Comida suficiente para subsistir, água, roupas de segunda mão. Não havia rendimento real, mas pouco importava porque também quase não havia gastos. Outras famílias viviam. O Matou estagnou. A assassina desapareceu assim que ela entrou na casa, e ela ainda não tinha ouvido ou sentido nenhum chamado específico de seu avô. Aparentemente ele só a queria em algum lugar onde pudesse vigiá-la mais de perto, e não chamá-la de volta por qualquer motivo específico. Ela não tinha certeza porque ele se importou tão de repente. Ele está com medo e com razão. Mas não cabia a ela reclamar ou questionar. Ela decidiu ir para seus próprios aposentos até ser convocada. Ela mal conseguiu chegar aos degraus. Alguém agarrou sua parte de trás do cabelo, arrancando-a do chão. Ela não gritou, não lutou. As consequências desses atos ficaram gravadas em seu corpo por mais de uma década. Ela simplesmente ficou mole, caindo aos pés do agressor. Bem,
Bem, Shinji falou lentamente, sua pele ainda pálida e encharcada de suor pela maldição que Rin havia infligido a ele. Embora aos olhos de Sakura o pior da doença tivesse passado, as emoções turbulentas em seus olhos, no entanto. Olá, Nin-san, ela disse suavemente, e então caiu ligeiramente para o lado em antecipação ao inevitável backhand. Ela estava familiarizada o suficiente com os hábitos de Shinji para saber que ele normalmente usava a mão direita para o golpe inicial. Inclinar-se para longe dele tirou um pouco da dor. Como é típico, ele atacou e ela caiu no chão, mais por vontade própria do que pela força genuína do golpe. Instantaneamente, ela enrolou o corpo para cima, de modo que quando ele a chutou no meio, o golpe caiu sobre os músculos em vez dos rins. Quem te disse que você poderia falar? Seu irmão retrucou, olhando para sua forma deitada. Depois do que você fez? Do jeito que você me humilhou? Mate ele. Sakura engoliu em seco, ignorando tanto o fato óbvio de que ela não tinha feito nada em particular a Shinji, quanto o vermelho atrás de seus olhos. A programação antiga sobrepujou novos impulsos, pelo menos nesta casa. Sinto muito, Nin-san. O avô disse. Eu não me importo com o que ele disse, Shinji sibilou, levantando-a pelos cabelos. Eu disse para você voltar para casa. Você me fez parecer fraco ao recusar. Como você vai me compensar por isso, sua putinha? Como você vai me pagar por essa humilhação? Eu sou seu irmão. Você deveriam obedecer. Sakura cuidadosamente não o olhou nos olhos. Se ele visse os olhos dela, ficaria ainda mais irritado, não importando que emoção houvesse neles. Sinto muito, Nin-san. Ele a jogou no chão novamente e ela mal se conteve. Ela não tinha previsto isso. Na verdade, ela esperava que ele exigisse que ela se despisse. Não era exatamente incomum da parte dele. Você pode me mostrar que sente muito vindo ao porão, Shinji rosnou, parecendo mais um animal selvagem do que uma pessoa. Você sabe o que eu quero. Todos os materiais que você usou da última vez ainda estão lá. Ah, a luxúria de Shinji não estava voltada para o físico, então. Ela se levantou e o seguiu até o porão, o barulho dos vermes como uma velha e familiar canção de ninar neste momento. Shinji parou no caminho e ela passou por ele em direção ao enxame que cobria o chão. Qualquer outra pessoa, exceto seu avô, até mesmo o próprio Shinji teria sido devorado se tivesse se entregado à câmara de alimentação tão livremente. Os vermes eram criações da magia Matou, cada um deles um feitiço, construções de mana e carne moldada que foram a base de todo o trabalho de Zouken. Qualquer pessoa que eles não reconhecessem e que entrasse em sua tumba seria enxameada. Sua mana seria drenada e devorada para fortalecer ainda mais os rituais gravados em cada célula de seus corpos. Mas Sakura era especial. Os vermes a conheciam. Ela não era comida deles. Enrolados em torno de suas pernas, ela sentiu seus dentes contra sua carne, mas nenhum deles mordeu. Seu treinamento e educação foram lamentáveis, mas uma verdadeira Makiri não morreria aqui. Ela se ajoelhou, os vermes fervilhando sobre ela, e ela escolheu uma, duas, três criaturas individuais e as chamou até ela. Ela os pressionou sob as mãos e eles soltaram um grito vibrante. Ela brilhava com uma luz verde pálida, pulsando no ritmo do selo de comando iluminado em sua mão, um terço dele já apagado. O brilho entre seus dedos ficou mais forte, tão brilhante que ela nem conseguia olhar para ele, mesmo quando o glifo vermelho em sua carne ficou mais fraco. Outro terço dele desaparecendo. A luz da sala passou de verde para um branco ofuscante, e os vermes gritaram e fugiram. Eles mal estavam vivos, mas até eles podiam sentir o terror de estar na presença de algo infinitamente maior que eles, de natureza semelhante, mas em escopo tão além dos vermes quanto um ser humano estava além de uma ameba. Sakura estava de pé, com um pequeno livro encadernado em couro nas mãos. Servo Raider inclinou a cabeça para o lado, olhando para ela com um rosto inexpressivo. Devo servir um novo mestre novamente então? Ela perguntou, seu tom não dando nenhuma pista sobre o que ela pensava disso. Sakura não respondeu, apenas entregou o tomo do falso atendente ao irmão. Ela subiu as escadas sem olhar para o rosto dele. Ela suspeitava que o sorriso dele não era algo que ela queria ver. Ao longe, do outro lado de uma joia brilhante, Rin Tosaka assistiu com olhos arregalados à cena de Raider se materializando ao comando de sua irmã. Oh, ela disse muito suavemente. O mundo estava escuro. Não havia nada para cima, nem para baixo, nada além de preto e vermelho, e os gritos dos condenados enquanto suas almas meio devoradas giravam em um redemoinho. Este lugar era um mundo de pecado e escuridão. Qualquer pessoa envolvida nisso não poderia esperar nada além de dor, loucura e, em breve, uma morte horrível. É por isso que era estranho que duas figuras estivessem de alguma forma intactas em meio à tempestade, embora reconhecidamente apenas uma delas parecesse exatamente feliz. Lancer jogou a cabeça para trás, gritando enquanto gavinhas de escuridão com linhas escarlates cavavam sob sua armadura e se enterravam em sua pele. O sangue fluiu livremente por seu corpo, desaparecendo no caos rodopiante que compunha o mundo ao seu redor. Estamos aprendendo uma lição de obediência aqui? Caster perguntou suavemente. Hahaha, nada mal, mas você precisa ter cuidado. Se você descer muito baixo, não há terminações nervosas, então fique perto da superfície H. Ele gritou quando as amarras se soltaram, abrindo buracos do tamanho de punhos em seu peito e estômago. Aparentemente não, então. É uma pena. Se eu soubesse como você seria um aborrecimento, teria deixado Cyber e Berserker se livrarem de você. Lancer sorriu, algo se contorcendo sob a pele do pescoço. Sim, que bom que você não é muito bom em pensamento tático, e realmente não entendeu como nosso mestre realmente pensa. Você fica tagarelando sem parar como se a estivesse controlando, mas no fundo ela é igual a mim. Ela quer se alimentar. Você não vê isso? Tudo que ela precisa é de sangue e você perde seu tempo planejando quando poderíamos derramar isso por ela. Caster suspirou e mudou ligeiramente a mão. Ao redor deles, o caos mudou, formando vários novos fios afiados que se enrolaram
enrolaram na perna esquerda de Lancer e com um giro brusco, a arrancaram. Ele gritou por quase um minuto inteiro, antes de cair na gargalhada mais uma vez. Oh, agora, você está apenas sendo malicioso. Caster estreitou os olhos. Isso não é tão satisfatório quanto eu pensei que seria, disse ela, observando o membro começar a crescer novamente quase imediatamente. Não é minha culpa que você não seja bom em tortura. Se eu não fosse um servo, estaria sangrando até a morte em minutos, e então você estaria. Eu disse para você ficar perto da superfície, onde os nervos mais sensíveis são. Infligir dor sem grandes danos, disse Lancer, com seu amplo sorriso manchado de vermelho com seu próprio sangue. Confie em mim, sou um especialista. Deixe-me andar um pouco e mostrarei a você pessoalmente. Generoso, certo? Caster suspirou mais uma vez. Você está ciente de que fazemos parte do mesmo caos primordial. Somos um com esta escuridão infinita, e ela nos infunde com seu poder infinito. Como tal, com meu conhecimento superior e controle sobre ela. Posso literalmente torturá-lo para sempre se você não para de se comportar como um cachorro selvagem e faz o que lhe mandam. As gavinhas de escuridão estalaram e se torceram em resposta à sua fúria, abrindo longos cortes no corpo de Lancer. Ele apenas continuou a rir, mesmo quando um golpe particularmente brutal cortou sua máscara ao meio e deixou um dos olhos atrás dela, uma ruína sangrenta. Sim, disse Lancer, um olho dourado fixo nela. Mas você precisa de mim. Sozinho, você será cortado em pedaços. Então, da próxima vez que for a hora do nosso mestre se alimentar, veremos qual de nós está realmente no comando. Caster suspirou e torceu a mão novamente. O lamento das almas perdidas se misturou aos gritos de Lancer por algum tempo, antes que ambos fossem eclipsados por risadas zombeteiras e triunfantes. Shirou Emiya se mexeu. Seus sonhos ultimamente tinham sido mais estranhos que o normal. Ele sempre sonhou com fogo, é claro. Isso não era novidade. Não se poderia passar pelo que passou na vida sem ter pesadelos. Ele sempre sonhou com essas chamas, porque elas destruíram a pessoa que ele era e não lhe deixaram nada além de cinzas para construir um novo eu. Mas as coisas mudaram. Nunca antes ele tinha visto aquela escuridão por trás de tudo tão claramente. No centro da chama, onde não deveria haver nada além de luz, ele pôde ver uma escuridão. Não tanto uma sombra, mas um poço purulento que as chamas não podiam tocar. Luz e calor fluíam ao seu redor, como se até o próprio fogo tivesse medo de tocar aquela escuridão. Era um anátema para todas as forças naturais, mesmo as destrutivas. E nunca antes ele sentiu frio quando esteve aqui. Isto não foi uma reclamação. Esse sonho era comum e sempre queimava. O calor e a fumaça pareciam tão reais quanto no dia em que ele realmente fez parte deste inferno. Enquanto caminhava por entre as chamas, novamente como uma criança, mal conseguia ver, mal conseguia respirar. Não sentiu nada além de dor, fogo que pareceu derreter através de seu clarão e inflamar seu sangue enquanto fluía dentro de seu corpo. Agora, porém, havia um frio estranho no ar. Alguns flocos de neve caíram ao seu redor, sem derreter apesar do calor. Desculpa-me por tudo. Os olhos de Shirou se abriram, e ele olhou ao redor dos limites familiares de seu próprio quarto com a falta de compreensão que sempre segue ao acordar em um lugar onde não se adormece. Exceto que não adormeci. Ele havia perdido a consciência. Mas ele não foi ferido, ele fez alguma coisa. Ele simplesmente não conseguia entender o que. Lancer atacou, e houve uma sensação de queimação dentro de seu corpo. Algo clicou em sua mente e, bem, provavelmente não era importante. Ele se sentiu bem. Ótimo, até. Como se algo que estava faltando antes tivesse de alguma forma se encaixado, como se uma peça faltante de um quebra-cabeça fosse inserida. Shirou não era tão tolo a ponto de pensar que ainda não tinha muitas peças faltando. Mas talvez pelo menos uma coisa estivesse dando certo pela primeira vez. Talvez. Ele se levantou e ficou satisfeito por não sentir nenhuma tontura real. Até agora tudo bem. Eu deveria descer então. O sol nasceu. Cyber vai querer algo para comer e Sakura está. Sakura se foi, disse Cyber. Shirou disse eloquentemente, saltando meio fora de si e finalmente caindo no chão que o preocupava enquanto suas pernas ficavam presas nos cobertores de seu futon. Ele sentiu a cabeça bater no chão de madeira. Não o suficiente para uma concussão, pelo menos, mas deixou sua cabeça girando e seus ouvidos zumbindo. Ai? Peço desculpas, disse Cyber, levantando-se de sua posição no canto da sala onde ela estava sentada em posição de sentido. Achei que você soubesse que eu estava aqui. Por que eu saberia que você estava aqui? Shirou retrucou. Nós conversamos sobre isso. Não me sinto confortável com você ficando no meu quarto enquanto eu durmo. Cyber inclinou a cabeça para um lado. Sim, e eu lhe informei que não seguiria esta ordem porque é suicídio tático. Você está ignorando esse ponto. Não, acho que quem está ignorando o que está acontecendo é você, ele começou, antes de se interromper no meio da frase, arregalando os olhos. Espere, o que você disse sobre Sakura? Ela se foi. Ela saiu de casa durante a noite. Eu não sei se ela saiu voluntariamente ou foi coagida, disse Cyber. Ela não gostou muito da ideia, guardando um segredo como esse de seu mestre. Mas seus juramentos de cavalheirismo a compeliam tanto quanto qualquer celo de comando. Lady von Ensber havia solicitado que ela mantivesse seu envolvimento discreto, e a menos que ela desse a Cyber alguma razão para acreditar que ela queria prejudicar Shirou, ou o próprio Shirou exigisse o contrário, ela o faria. Talvez não fosse a atitude mais sábia, mas ela jurou. Felizmente Shirou não estava em estado de espírito para perceber o pequeno deslize. Ok, deixe-me pegar meu casaco e sapatos. Pegue sua espada. Eu não preciso agarrar meu. Eu não me importo. Nós vamos encontrá-la. Talvez Shinji saiba de alguma coisa. Eu não deixaria isso passar por ele, disse Shirou. Cyber suspirou. Shirou, eu entendo que você esteja preocupado, mas há muito sobre a noite passada que você ainda não sabe. Levará algum tempo para informá-lo sobre tudo o que aconteceu enquanto você estava inconsciente, mas basta dizer que podemos estar em perigo significativo se movimentando do lado de fora, mesmo durante o dia.
Shiro se virou para ela. Eu não me importo se estou em perigo. Sakura é como uma família para mim, e depois de descobrir que seu irmão é um assassino e seu avô é algum tipo de monstro, não vou deixá-la sozinha em aquela casa. Fique aqui se quiser, mas eu vou, ele retrucou, batendo a porta atrás de si enquanto saía furioso do quarto. Cyber suspirou e se levantou. Ela caminhou até a porta, seus passos não fazendo barulho no chão de madeira, e abriu-a delicadamente. Ela saiu, virou-se e fechou-a silenciosamente atrás de si, para ser educada. Então ela atacou. Ela pegou Shiro em menos de um segundo, saltando entre ele e a porta através de um espaço que a lógica convencional teria dito ser pequeno demais para ela. Ela então plantou os pés com firmeza, estendeu os braços para cobrir o corredor e disse, pare. Shiro piscou, sua mente lutando para reconhecer o fato de que o ar vazio acabará de gerar uma garota. Os sentidos humanos tendiam a ter alguns problemas para acompanhar Cyber quando ela estava realmente se movendo, e ela estava realmente se movendo. Ainda assim, Shiro já estava meio acostumado com surpresas, e ele aceitou isso com calma. Cyber, mova-se. Tudo bem se você quiser ficar aqui, mas eu tenho que ir. Shiro, você é meu mestre. Se você deseja correr para o perigo, eu seguirei em cada passo do caminho, não importa o risco, disse Cyber. Tudo bem, venha comigo. Eu não posso fazer isso, porque você não vai. Não há nada que você possa fazer. O que você está fazendo? Deve-se notar que Cyber parou para gritar no meio da frase porque Shiro escolheu, em vez de continuar discutindo com ela, apenas pegá-la no colo e tirá-la do caminho. Ela poderia muito bem ter sido uma heroína de orgulho e poder, mas Cyber também era uma garotinha, com pouco mais de 1,5 metro de altura e pesando apenas 43 quilos. Shiro transportava rotineiramente pacotes do seu tamanho ou maiores em qualquer um dos muitos empregos em que trabalhava depois da escola, e foi capaz de pegá-la e colocá-la de lado sem nenhum esforço visível. Cyber, ele disse para seu rosto engasgado e corado. Vou. Shiro, você só vai colocar a si mesmo e provavelmente a Sakura em perigo inútil se você, Cyber disse, seguindo atrás dele enquanto caminhava direto para a porta da frente onde seus sapatos esperavam. Cyber, isso não é algo que eu possa discutir. Ela estava aqui. Eu deveria mantê-la segura e falei com ela. Prometi a Tosaka. Rin é um inimigo, você? E eu prometi a Sakura, ele terminou, seu tom de absoluta finalidade. Eu jurei que a manteria segura enquanto ela ficasse comigo. Não posso simplesmente esquecer isso porque é conveniente para mim. Então, novamente, fique se quiser. Estou indo embora. Cyber suspirou, esfregando as têmporas para lutar contra a crescente enxaqueca que ela claramente não poderia ter porque certamente um servo não seria abatido por uma força tão mundana. E então ela decidiu expor seu ponto de vista com um pouco mais de força. Mais uma vez ela atacou, limpando o corredor para alcançá-lo pela porta da frente, um pouco abaixo da velocidade do som. Apertando a mão como um torno em seu pulso, ela girou o braço em volta dele e prendeu-o atrás das costas, ao mesmo tempo em que enganchou um pé em volta de sua perna e puxou-o para fora dele, desequilibrando-o ao mesmo tempo em que ela inclinou-se para ele e colocou todo o seu peso contra ele ao mesmo tempo em que retirou seu apoio. Não era muito pesado, como ele a lembrou tão insensivelmente, mas o atingiu por trás ao mesmo tempo em que ele foi desequilibrado por seus outros movimentos. Todo o processo levou pouco menos de um segundo e terminou com Shiro no chão, seu braço firmemente preso atrás dele e um rei cavaleiro bastante irritado plantado em suas costas. Ufa, Shiro disse, sua voz abafada por seu rosto pressionado no tapete de boas-vindas. Era bastante seguro apostar que ele estava dizendo ai, mas era difícil ter certeza. Você vai ouvir agora, sim? Cyber perguntou. Shiro inclinou a cabeça para o lado para tirar o chão da boca e disse, estou indo e você não pode me impedir. As evidências atuais sugerem o contrário. Mudando seu peso, Shiro moveu o outro braço para destacar o selo de comando brilhando nele. Verifique novamente. Cyber estreitou os olhos. Você tem apenas 2 selos restantes. Você desperdiçaria um de boa vontade por nada além da capacidade de, muito provavelmente, cair em uma armadilha? Eu te disse. Sakura é uma família. Até eu saber que ela está segura, não posso me concentrar na guerra de qualquer maneira. Então, sim, se esta for a única maneira de trazer você a bordo. Cyber suspirou. Shiro, estou preocupado com ela também, mas isso não levará a nada. Se ela retornar por sua própria vontade, então ela não retornará conosco de boa vontade agora. Se ela foi coagida a fazê-lo, isso significa que sua vida será em perigo se nos aproximarmos da mansão matou com tanta ousadia ou você acredita que uma criatura como aquele mago ou quem não haveria, como refém e a usaria como escudo humano se isso o beneficiasse. Shiro ficou tenso por vários longos segundos, antes de exalar e parecer encolher sob Cyber quando parou de lutar em seu alcance. Você não poderia ter apresentado esse argumento antes de me jogar. Eu poderia ter feito isso, mas não teria tido o mesmo impacto. Cyber disse recatadamente. Isso foi uma piada? Tenho certeza de que não tenho ideia, disse Cyber, e Shiro praticamente podia sentir os olhos dela brilhando, mesmo que não pudesse se virar para ver o rosto dela. Shiro suspirou. Você pode me deixar levantar agora. Você promete permanecer em casa? Sob minha proteção? Cyber perguntou cautelosamente. Não, mas prometo deixar o problema matou parado por enquanto, disse Shiro. Tenho outras coisas com que me preocupar. Ah, então você simplesmente deseja vagar pela cidade por horas sem supervisão, sem me dizer para onde foi? Cyber perguntou, os olhos estreitados. Só porque ela sabia para onde ele estava indo agora não significava que ela iria deixá-lo escapar dessa culpa. Sinceramente, sair para passar o tempo, fazendo o que quer que ele tenha feito com aquela garota no meio de uma guerra. E ela é outro mestre, nada menos. Ele tem sorte de ainda não ter tido o crânio esmagado. Não que ele tenha muita coisa dentro dele, francamente. Shiro realmente sorriu. Bem, na verdade, eu estava planejando ir à igreja. Shinji Matou ficou realmente feliz pela primeira vez em muito tempo.
Sim, seu avô o traiu, tentou despojá-lo do poder que lhe pertencia por direito. Rin Tosaka o rejeitou e Sakura o desafiou. E o mais irritante de tudo, aquele vil ninguém Kemi havia se intrometido no ritual que era seu direito de nascença. Mas tudo isso ficou no passado, agora. Ele caminhou pelos corredores da escola que poderia muito bem ser sua propriedade, apreciando a vista, as garotas rindo enquanto ele passava, seus sorrisos deixando claro o que queriam dele. E melhor ainda, os olhares odiosos e ciumentos dos homens que sabiam que ele poderia ter qualquer uma daquelas garotas que quisesse. E o melhor de tudo, o espectro de Ryder moveu-se silenciosamente atrás dele, escondido dos olhos mortais. Ao redor dele, o cheiro do campo de fronteira que ela estava construindo lenta mas seguramente ao redor da escola era como um intoxicante, levando-o a alturas cada vez maiores de êxtase a cada passo que ele dava. Ele imaginou isso se ativando, drenando a vida de cada um desses insetos, deixando-os cair onde estavam com falta de ar, suas almas sendo arrancadas de sua carne derretida para servi-lo. A imagem causou um arrepio de prazer. Subiu por sua espinha. Ainda não. Mas em breve, pensou ele, sabendo que aquela emoção particular chegaria a ele com o tempo. Afinal, essa foi a razão pela qual ele voltou aqui, para deixar Ryder continuar seu progresso na preparação do Forte Sangrento. Ela precisava estar por perto para fortalecê-lo, e Tosaka manteve seus esforços para desacelerar a construção. Mas até que estivesse pronto, contentou-se em andar pelos corredores como um rei conquistador, desfrutando da luxúria e da inveja dirigidas a ele, desfrutando do brilho do seu próprio poder restaurado. Realmente era possível ter tudo o que você queria, se as coisas se alinhassem corretamente. Ele virou a esquina e seu bom humor foi imediatamente estragado. Cavaleiro, ele pensou, deslizando a mão dentro da jaqueta para tocar o tomo do falso atendente enquanto olhava para o corredor lotado e diretamente nos olhos de Rin Tosaka, parado em seu caminho tão ousado quanto o bronze. Seja cauteloso, mestre. Archer está com ela, a voz suave de seu servo sussurrou em sua mente. Claro que ele está com ela, seu idiota. Ela seria uma idiota para viajar sem ele, e ainda mais idiota para começar uma briga onde todos pudessem ver. Agora, se você não tem nada de útil a dizer, mantenha sua boca inútil fechada, respondeu ele, satisfeito por ela ter caído em um silêncio obediente. Como deveria ser, não era? Ela era uma ferramenta. Uma boneca que cumpriu suas ordens e agora que estava de volta ao seu devido lugar sob seus calcanhares, tudo estava bem no mundo. Rin caminhou até ele, sem medo nos olhos, um fato que tanto o irritou quanto o atraiu. Por um lado, a falta de medo dela diante das habilidades dele demonstrava falta de respeito, e isso era algo que ele absolutamente detestava. Por outro lado, bem, ele não podia deixar de admirar aquele fogo, de certa forma. Ela era uma maga, um dos escolhidos, o forte. Era o que ele sempre desejou nela. De todas as pessoas, não deveria ser ela quem poderia abordá-lo como igual? Os dois eram as únicas pessoas em toda a escola que tinham uma vida que significava alguma coisa, como deuses entre os insetos. Rin parou ao lado dele e sorriu. Bem-vindo de volta, Matou. Achei que você ficaria mais tempo fora. Ouvi dizer que você estava muito doente. Ok, não, dane-se essa sugestão de respeito e igualdade. Ele ia fazer essa cadela gritar. Transforme-a em nada além de um brinquedo para seu prazer, uma boneca quebrada e estúpida como ela. Então, eu estava pensando, Matou. Tem um projeto em que estou trabalhando e acho que você poderia me ajudar, disse Rin, sorrindo o sorriso mais inocente que se possa imaginar. Espere o quê? Shinji pensou, a estranheza de suas palavras queimando através da névoa negra e rastejante que enchia sua mente. Tosaka, você está realmente sugerindo que deveríamos. Ela ergueu a mão, o sorriso em seu rosto se estendendo até tocar seus olhos, deixando-a a imagem absoluta de uma jovem elegante e charmosa na primavera de sua juventude. Veja, Matou, recentemente me vi envolvido em uma atividade extracurricular. Uma espécie de competição extracurricular. Você já deve ter ouvido falar disso, ela disse rindo, uma risadinha de verdade. De Rin Tosaka. Como ela perguntou. E a questão é, bem, a competição tem sido um pouco demais para mim ultimamente. Estou começando a pensar que vou precisar de algum apoio, e então pensei, você sabe quem eu conheço que pode estar interessado em algo assim? Meu velho amigo Matou. Shinji piscou. Amigo? Bem, nós nos conhecemos há anos, disse Rin, parecendo genuinamente magoado com a perspectiva de que Shinji talvez nunca tenha pensado nela como uma amiga verdadeira. Foi nesse momento que Shinji teve que admitir que fosse lá o que fosse Rin, ela era provavelmente a melhor atriz que ele já tinha visto. E eu sempre pensei que se eu precisasse de ajuda, você viria correndo em meu auxílio como um cavalheiro. Especialmente porque um passarinho me disse que você pegou um subordinado muito confiável de novo. Os olhos de Shinji se arregalaram, seu rosto virando-se reflexivamente para onde ele sabia que Ryder estava e onde ele sabia que Tosaka não poderia tê-la visto. O sorriso de Rin tornou-se vagamente semelhante ao de um tubarão, e ela se inclinou para sussurrar em seu ouvido. Sério, Shinji, você achou que eu não estava de olho no Matous? Cada mago na guerra sabe onde vive aquela competição em particular. Qual é o seu jogo, sua raposinha? Shinji murmurou. Rin deu um passo para trás, seu sorriso mudando perfeitamente de volta para alegre e alegre estudante. Ora, absolutamente nada. Eu realmente esperava que pudéssemos discutir algum tipo de pacto, não sabe? Acho que a ajuda seria do interesse de todos. Então, se você quiser conversar um pouco mais sobre isso, bem, eu adoraria encontrar você para almoçar. Vejo você no telhado ao meio-dia. E lembre-se, deixar uma garota esperando é o cúmulo da grosseria. Rin saiu pulando, pelo corredor, assobiando uma musiquinha. Ele tinha que admitir, era um pouco exagerado, mas Rin merecia algum tipo de medalha simplesmente pelo fato de que ninguém na Terra teria olhado para ela naquele momento e pensado Magus. Shinji piscou algumas vezes. Meio-dia, ele murmurou para si mesmo, ponderando as implicações.
Rin parou de faltar e entrou na primeira aula do dia, seu sorriso desaparecendo. Você acha que exagerei? Provavelmente foi demais pular, respondeu Archer suavemente, mas duvido que Shinji seja esperto o suficiente para identificar o fio. Ele é um pouco idiota, sim, mas não posso deixá-lo suspeitar de nada até que seja tarde demais. Só preciso deixá-lo sozinho por 5 minutos. Rin, eu não deveria ter que te dizer que esse plano é incrivelmente arriscado. Mesmo que Shinji reaja como você planejou, e não há como dizer que ele o fará. E não apenas ativará o campo limite que Ryder colocou ao redor da escola por causa da paranoia cega. O final do jogo que você planejou pode ser literalmente impossível para um humano ser. Eu não teria sugerido isso se não pudesse lidar com isso. Rin pensou irritado. Além disso, mesmo que você soubesse do que está falando, como posso saber se está falando a verdade? Archer suspirou e ficou em silêncio, até mesmo em sua própria mente. O sorriso de Rin tornou-se genuíno, e ela se acomodou em sua mesa e pegou o texto de sua primeira aula do dia, cada centímetro de uma aluna diligente, assim como ela tinha sido uma paqueradora absolutamente perfeita quando Shinji estava observando. Se havia uma coisa que ela sabia era como manter as aparências. Shirou abriu a porta da igreja de Kotomini e espiou lá dentro. O lugar parecia deserto, pelo menos de gente. Como Shirou notou em sua primeira visita e confirmou agora, havia uma certa aura de arrepio que nunca saía do lugar, não importa o que acontecesse. Shirou suspirou, fechando a porta atrás de si enquanto entrava na câmara principal da igreja, andando pelo corredor entre os bancos e olhando ao redor. Padre Kotomini? Você está. Mas é claro, onde mais eu estaria? Shirou pulou meio fora de si, girando sobre o tornozelo para encontrar o padre. O homem estava parado de alguma forma, entre ele e a porta, um sorriso no rosto que só poderia ser chamado de insolente, e só então porque zombar parecia um termo muito rude para descrever um padre. Shirou estreitou os olhos, a versão instintiva enchendo sua mente. Não era o mesmo que com Archer. Era mais uma irritabilidade, mas acompanhada de um certo respeito pela habilidade óbvia e incrível do servo. Com Kotomini, ele simplesmente não conseguia ouvir a voz do homem sem querer bater nele. Provavelmente não foi um pensamento muito heróico de se ter. Afinal, ele era um padre, mesmo que tivesse uma espécie de bem, uma espécie de aura de maldade. Por falta de um termo melhor. Por outro lado, ele é uma das pessoas que comanda esta guerra que está matando pessoas por toda a minha cidade. Talvez ele precisasse de uma boa surra. Querei deu um passo à frente, seu sorriso nunca desaparecendo enquanto se aproximava do jovem. Saudações, Shirou Emiya, e bem-vindo à igreja Kotomini. Você veio aqui como mestre? Ou apenas um pobre pecador em busca de Deus? Você realmente precisa perguntar? De certa forma, disse o padre passando por Shirou e indo até o pequeno altar e pegando a Bíblia colocada em cima dele. Ele abriu o livro em uma página aparentemente aleatória e começou a ler enquanto falava. Na verdade, já sei a resposta. Mas eu seria um pobre homem de Deus se não deixasse nenhuma das opções em aberto. Preciso saber mais sobre esta guerra, disse Shirou, tentando ao máximo evitar a conversa fiada para a qual o homem estava claramente tentando arrastá-lo, especialmente sobre as famílias por trás disso. Querei não tirou os olhos de sua leitura, olhando para o pequeno livro como se nunca tivesse visto uma Bíblia antes. Pelo que Shirou sabe, talvez ele não tivesse. Ele não era exatamente o padre mais padrão de todos os tempos. A jovem Rin não seria um contato melhor para isso? Afinal, ela é membro de uma das mesmas famílias. Ou talvez haja outra jovem que você possa perguntar, que pode saber tanto se não mais. E minhas fontes indicaram que ela é muito próxima de você. Shirou estreitou os olhos. Eu não sei como você descobriu sobre Sakura, mas pare. Uma família de magos só tem um herdeiro, e esse seria Shinji. Ele é quem tinha o servo. Então Sakura não saberá de nada. E Tosaka e eu não estão nas melhores condições. Querei olhou para cima, seu sorriso revelando menos informações do que uma parede em branco. Bem, tenho certeza que você saberia melhor do que eu, é claro. Olha, você deveria ajudar os mestres. Então me ajude, disse Shirou. Eu sei o suficiente sobre os Tosaka, mas não sei nada sobre os Ensbernes, e nem tanto sobre os Matous quanto pensei. Especialmente o avô. O sorriso cuidadosamente divertido de Kirei quebrou pela primeira vez, um estremecimento torceu sua boca. Zouken, sim. Você o conheceu então. O que ele é? E o que ele fez com Sakura? Shirou perguntou, sua voz caindo um pouco acima de um sussurro quando ele finalmente se permitiu admitir a preocupação que Cyber não havia de forma alguma neutralizado. Por mais que ele odiasse mostrar qualquer coisa parecida com vulnerabilidade na frente do sacerdote, o medo de Sakura era como uma geleira se formando lentamente em seu estômago. Os olhos do padre brilharam, como se ele estivesse lendo a mente de Shirou e achasse que era um texto realmente muito divertido. Ele lhe deu motivos para supor que ele fez alguma coisa? Ela não teria ido embora sem dizer alguma coisa. Não, a menos que ele a obrigasse, disse Shirou. E mais do que isso, eu olhei nos olhos dele. Seus olhos verdadeiros, não a fachada que ele finge ser um velho gentil. Kirei realmente bufou, e foi um som profundamente desorientador de se ouvir. Não é exatamente uma fachada. Zouken Matou é o mago que liderou o clã Makiri para esta terra há 500 anos, e que permitiu que o clã entrasse em decadência para sua própria preservação. Ele é um parasita preso à sua própria família, explorando-os até que tudo o que resta dele seja uma casca amarga alimentando-se de si mesma em uma tentativa desesperada de sobreviver ao seu próprio mestre. Os olhos de Shirou se arregalaram. 500. Ah, sim. Ele esconde bem a idade, não é? Kirei perguntou.
Então, considerando suas palavras, ele disse, bem, talvez não tão bem. Em um mundo melhor ele já seria pós-cinzas, é claro, mas raramente temos sorte nesse aspecto. Ou talvez seja sorte. Afinal, suas ações foram em parte o que levou à guerra na qual você agora compete, e eu supervisiono. Então, de certa forma, devemos nosso próprio senso de propósito a um homem vil e venenoso. O rosto do padre estava sorrindo, mas Shiro podia ouvir a corrente de ódio. Você realmente o odeia, não é? Se não sabe, é só porque não sabe disso, como eu, disse Kotomini, passando a mão preguiçosamente no ombro direito, como se uma ferida antiga estivesse doendo ali. Mas chega. Você perguntou sobre mais do que Zouken. Você queria saber sobre a Guerra do Santo Graal, não é? Olha, eu preciso saber. Um jovem tão mesquinho. Se você entender as raízes do que está acontecendo, você entenderá que sua jovem não é importante no grande esquema, disse Kirei. Matou Esber, Tosaka. A Guerra do Santo Graal é a criação dessas três famílias, como tenho certeza que você já ouviu falar. 200 anos atrás eles se reuniram nesta terra, o solo sagrado dos Tosaka, e construíram seu ritual, mas isso é apenas um arranhão na superfície. A criação do Santo Graal era algo pelo qual os Ensbernes lutaram muito antes disso, e algo pelo qual eles ainda lutam. O caminho para a imortalidade era algo que Zouken Matou buscava com um fervor que só pode ser alcançado. Ser chamado de loucura. Isso é o que estava faltando, Shiro Emiya. Você presumiu que isso fosse uma batalha entre magos por um simples desejo, mas aí sempre foi a obsessão dos antigos loucos com um poder além da sua imaginação. Durou séculos a fio, famílias inteiras queimando até os ossos sangrentos em um impulso louco para reivindicar a vitória a qualquer custo. Foi nisso que você se envolveu, meu jovem. Por que não? Vocês dois nasceram para isso. Shiro tentou lutar contra uma crescente sensação de náusea. Você gosta. Você fala sobre tudo isso como se fosse um jogo. Pessoas estão morrendo e você está se divertindo. O sorriso de Kirei não mudou nem um micron. Tenho certeza de que não tenho ideia do que você quer dizer. No máximo, aprecio a grande escala do que ocorre aqui. O Santo Graal não é uma ferramenta de Deus? Sua criação não deveria ser uma ocasião importante? Claro, disse Shiro, seu tom deixando claro que ele não acreditou nisso nem por um piscar de olhos. Se tudo que você tivesse a me dizer fosse que eu estava perdendo a cabeça, eu teria descoberto isso sozinho. As três famílias levam isso a sério. Tudo bem. O que eu preciso é de algumas dicas sobre Matou que possam me ajudar. Sim. Sakura Matou, disse Kirei. Zouken Makiri é o dono da garota, e seu laboratório é muito bem defendido para um ataque direto de suas habilidades limitadas. Cyber, tenho certeza, poderia penetrar no perímetro, se você não se importa com o conceito de servos lutando em batalha tão perto de sua jovem amiga, ou a possibilidade de Zouken simplesmente não matá-la no momento em que a batalha começou. Ela é a família dele, e você não tem ideia de quão pouco isso significa para ele. No momento, Matou mantém sua amiga e você não tem nenhuma vantagem para ganhar a liberdade dela. Talvez se você tivesse o patrocínio de uma das outras grandes famílias, mas Tosaka se opõe a você e Esber, é claro, tem muita rixa com a casa de Emiya. Shiro piscou. Kirei sorriu. Você não parece surpreso. Talvez Zouken continue gostando de conversar com a oposição? Shiro suspirou. Você não precisa saber. Apenas entenda que não sei nada sobre a família Ensber e não sei porque todo mundo pensa que eu saberia. Ah, não é tão estranho, na verdade, disse o padre no tom de alguém que discute o tempo. Suponho que seu pai não teria lhe contado sobre o período em que atuou como agente do clã Esber na última guerra, não é? A reação de Shiro desta vez foi um pouco mais extrema do que um piscar de olhos. Cyber suspirou, sentando-se em um banco perto da entrada da igreja. Como antes, ela escolheu não entrar. Na verdade, o prédio simplesmente lhe dava uma sensação de profundo pressentimento. Ela teria preferido que Shiro não entrasse também, e no máximo, nunca mais entrasse no prédio, nunca mais. Pelo menos ele não está atacando o clã Makiri diretamente com um refém na linha, Cyber pensou com um suspiro. Não que ela duvidasse de sua própria habilidade de perfurar qualquer defesa que Zouken tivesse, mas ela gostava de Sakura. Ela jurou proteger a garota. Um ataque direto ao velho monstro, se ele realmente ainda estivesse vivo, seria quase certo que mataria a pobre garota, uma maneira ou de outra. Era o tipo de batalha que Cyber detestava. Uma luta direta, sem inocentes na linha de fogo, soldado contra soldado, esse era o seu elemento. O mundo de capa e a daga dos magos a repelia. PSSSSSSSSSSSSSSSST. Cyber, aqui, embora ocasionalmente permitisse que ela visse algumas paisagens únicas. Cyber se virou e viu um arbusto farfalhando a poucos metros da rua. Ela viu um brilho de cabelo branco atrás das folhas verdes. Cyber não tinha certeza se deveria sorrir ou enterrar o rosto nas mãos. Certamente ela não faria isso. Deve ter sido minha imaginação. Fecharei os olhos e, quando os abrir, será um arbusto normal numa rua normal. Não me ignore. Cyber suspirou e caminhou até o arbusto. Olá, Lady Von Esber. Vejo que você está bem. Por que você não veio da primeira vez? Ilha sussurrou, afastando os galhos de seu arbusto escondido. Ela não estava realmente dentro do arbusto, pelo menos, apenas atrás dele, o que era um pouco melhor. A jovem estava vestindo, sem nenhuma razão que Cyber pudesse ver, um sobretudo bege grande demais para ela e um par de óculos escuros. Eu esperava que você não fosse o tipo de pessoa que se aproximaria de mim em plena luz do dia enquanto estou com meu mestre, de quem você declarou que deseja permanecer anônimo, disse Cyber solenemente. Minhas esperanças eram infundadas. Ilha franziu a testa. Não zombe de mim. Vim para ter certeza de que Shiro está bem. E eu sabia que ele estaria aqui, então tive que fazer isso anonimamente. Você é uma pessoa minúscula com cabelos brancos e olhos vermelhos. Você não pode de forma alguma ser anônimo.
É por isso que estou disfarçado, disse Ilha. Na verdade, ela parecia pensar que isso era um raciocínio lógico. Mesmo que Shirou viesse aqui agora, ele veria apenas um estranho misterioso. Entendo, mentiu Cyber. Senhora von Ensber, você pode me chamar de Ilha agora que somos uma conspiração, disse Ilha. Cyber estremeceu. Eu preferiria que você não chamasse assim. Parece que pretendemos algum tipo de atividade nefasta quando na verdade na verdade, não tenho ideia do que estamos fazendo. Ou mais precisamente, o que você está fazendo e me manipulou para manter segredo para você. Estou protegendo Shirou Cyber. Tente acompanhar, disse Ilha, com pena escorrendo de sua voz. Mas por quê? Você é um mestre de Ensber, apesar de sua juventude, e sua família não tem nada além de aversão ao clã Emiya. Cyber disse, sua voz sumindo. Poderia ser. Não, ela é muito jovem. Aquela garota já teria a idade de Shirou, mas ela sempre foi muito pequena para a idade dela. Ilha? Cyber disse suavemente. Seus pais. Quais eram os nomes deles? O nariz de Ilha torceu. Eu não entendo. Você já sabe o nome da mamãe, embora eu não tenha ideia de como. Por que você está perguntando coisas assim agora? Impossível. Mas por outro lado, magos são magos. Muitas vezes não fazem muito sentido do ponto de vista lógico, e isso explicaria muita coisa. Ilha? Cyber disse suavemente. Você é filha de Irisviel e daquele homem? Eu não conheço nenhum. Aquele homem, disse Ilha suavemente. Se você quer dizer Kiritsugu Emiya, então sim. Cyber exalou uma respiração que ela nem percebeu que estava segurando. Entendo. Esse é o seu interesse em Shirou, então. Ele é. Eu não deveria estar. Vovô quer que eu o mate e, francamente, eu também queria isso no começo, disse Ilha com tristeza, parecendo não notar a maneira como Cyber ficou tenso com suas palavras. Mas tenho pensado muito. E isso começou a me fazer perceber o quão pouco eu realmente sei sobre o mundo. Então, até que eu resolva as coisas sozinho, estarei lidando com isso do meu jeito, e Shirou. Não vou deixar ninguém machucá-lo. Não importa o que eu tenha que fazer. Cyber assentiu com simpatia. Porque ele é do seu pai. Porque ele foi legal comigo. Ele foi doce e gentil e me tratou como se eu fosse especial quando ele não tinha nenhum motivo para isso. E ele nunca pediu nada em troca. Você ficaria surpreso com o quão raro isso é. Ilha interrompeu, um pequeno sorriso tocando seus lábios. Ou, talvez você não faria. Cyber considerou isso. Ele é um jovem incomum. Talvez não seja um indivíduo mais astuto. Ah, mas ele é puro. Ele é um bom homem. Isso eu posso dizer com certeza, disse Cyber, um pequeno sorriso tomando forma. Tenho orgulho de ser seu servo. E se você for honesta sobre suas reivindicações, tenho orgulho de ter você como aliada, senhora. Ilha corou ligeiramente e puxou o casaco até o rosto em um esforço vão para escondê-lo. Bem, claro que você é. É assim que deveria ser. Um cavaleiro deve sempre ter orgulho de servir a princesa. Ha. Ela riu com um leve tom de orgulho totalmente injustificado. Cyber sorriu mais abertamente. A garota era estranha, mas ela podia pelo menos ver porque Shirou a achava cativante. Estou feliz que você aprove, Ilha. Mas no momento, você tem que perceber que nos encontrarmos neste local é extremamente arriscado, baseado em ou em quem está mexendo os pauzinhos. Se Cyber tivesse percebido que a resposta para essas preocupações era a 30 pés de distância, e o cara no prédio a 9 metros de distância, ela poderia ter sofrido um ataque letal de ironia antes mesmo de ter a chance de arrombar a porta e arrastar Shirou para fora. Seu colarinho. Felizmente ela escolheu mais uma vez ficar do lado de fora. Ilha suspirou. Eu sei, mas bem, eu só tive que fazer uma pequena verificação e tive que esperar até que Shirou estivesse onde ele não veria você, já que temos que ser cautelosos com ele. Meio bobo sobre sua tomada de decisão. Mas ele é tão querido, quero dizer, ele é um pouco como Kiritsugu, eu acho. Ou, pelo menos como me lembro de Kiritsugu, não sei se ele era assim. Eu acho. Mas Shirou é assim, só que ainda mais legal. E tenho certeza que ele não está mentindo, já que houve muitas vezes em que ele não foi legal, e ele foi legal por tudo. E foi simplesmente a melhor coisa que já. Ilha parou, os olhos se arregalando por trás de seus óculos de sol altamente discretos enquanto algo sobre a conversa perfurou seu cérebro. Espere. Como diabos você sabia alguma coisa sobre mim? Você é um servo. Eu sei que você é o servo certo, mas você é apenas uma cópia. Você deveria ser apenas uma cópia. Acho que você poderia ter encontrado sobre Parakiritsugu de Shirou, mas minha mãe? Cyber sorriu ligeiramente. Bem, se você pode contar seus segredos para Shirou, eu posso contar meus segredos para você. Não posso. Ilhas Viel? Ela perguntou, o nome completo da garota daquele antigo castelo finalmente voltando para ela. A testa da garota se franziu, indicando que seus olhos estavam se estreitando em confusa irritação. Cyber tentou não rir. De vez em quando posso ser quem tem vantagem em informações, mocinha. Aliança não significa servidão. Você? Ilha murmurou. Não sei o que você é ou como está fazendo isso, mas vou descobrir. Não gosto de não saber das coisas. Isso me faz sentir como se não tivesse conhecimento. Sim, bem, nós temos um. Cyber começou. A porta da igreja se abriu atrás dela. Ilha guinchou, puxando o casaco por cima da cabeça e dessa vez realmente pulou no mato. Cyber suspirou e caminhou de volta ao seu lugar original, enquanto seu mestre saía do prédio e acenou com a cabeça solenemente para ele. Shirou, você conseguiu descobrir o que precisava com o administrador? Nunca terminei meu próprio interrogatório esta manhã, e há muito material para revisar, então provavelmente deveríamos chegar a algum lugar seguro antes. Cyber, você conheceu meu pai? Shirou perguntou, piscando em óbvia confusão. Os olhos de Cyber se arregalaram. Ah bem. Shinji caminhou pelo corredor em direção às escadas, e Ryder fez o que costumava fazer quando estava com Shinji, segui-lo bem de perto e olhar atentamente para sua nuca. Ela não conseguia ver, é claro. A faixa em seus olhos não era cosmética e bloqueava sua visão, além de outras funções.
Isso pouco importava, ela era, é claro, sobre-humana e como tal, seus outros sentidos eram sobre-humanos aguçados em todos os aspectos. Ela poderia, se seu mestre assim o solicitasse, ter dito a ele exatamente quantos alunos estavam atualmente no salão com eles, qual era o sexo de cada um e o que planejavam almoçar naquele dia. Ela não iria fazer isso, é claro, porque desprezava Shinji em todos os sentidos. O menino era, à sua maneira, talvez ainda pior que a criatura Zouken. Por mais nojento que fosse o velho monstro, pelo menos ele não era tão mesquinho. Shinji era um pequeno lunático infantil, petulante e mesquinho, obcecado pelo poder e pelos prazeres da carne, e se não fosse pela afeição incompreensível de Sakura por ele, Raider teria ficado com uma alegria sombria em forçá-lo a assistir enquanto ela o matava de forma persistente. Agonia antes de comer sua alma como uma uva. Então, em vez disso, ela o seguiu silenciosamente, seus sentidos aguçados na nuca dele, e pensou em como seria fácil estender a mão e quebrá-lo. As coisas finalmente estão melhorando, Raider, Shinji disse com um toque de mania em sua voz enquanto entrava em uma escada vazia e começava a subir em direção ao telhado. Eu estava preocupado. Admito que estava preocupado. Mesmo quando consegui você de volta aquela coisa gigante. Você claramente não era páreo para isso. Mas Tosaka, Tosaka. Seu servo cortou. Lutou contra isso. Mas ela deve saber que também não pode vencer sozinha. Se conseguirmos colocá-la do nosso lado, nós dois somos a escolha lógica para uma parceira. Ela não pode confiar em Emiya. Ela não pode confiar em ninguém. Então ela segue o que sabe, Raider. É assim que você faz uma vadia de coração selvagem como essa ver a razão. Se uma garota estiver desesperada o suficiente para salvar a própria pele, ela sempre se jogará aos seus pés. Tão fácil. Iria quebrar como um galho, pensou Raider. Então, em voz alta, ela sussurrou. Não me desconsidere, mestre. Em uma batalha convencional com Berserker, estou em desvantagem, mas ainda não usei meu fantasma nobre. Se eu usar esse poder, então você deveria ter feito isso em vez de reclamar. Shinji rosnou. Agora mantenha a boca fechada. Não permitirei que Tosaka pense que não posso controlar meu próprio escravo. Ele poderia ter dito servo Raider sabia. Teria sido menos humilhante. Mas ela não ficou chocada com Shinji tentando fazê-la se sentir controlada, apesar de sua absoluta incapacidade de fazê-lo sem o consentimento do próprio Raider. Ainda assim, ela ficou obedientemente em silêncio. O garoto tinha um comportamento maluco desde que recuperou o falso selo de comando que o permitia agir como seu mestre, e pressioná-lo longe demais poderia muito bem ter levado a mais abusos contra Sakura, e se isso se tornasse muito intenso, Raider iria. Teria que ignorar seu juramento à garota por tempo suficiente para arrancar os pulmões de Shinji. Sakura ficaria arrasada com isso e poderia quebrar seu contrato com Raider em resposta. Ela não poderia permitir isso. Shinji sorriu como um tubarão e disse, tudo bem, hora do show. Ele estava mais correto do que imaginava. Shinji não era um mago. Ele tentou ser um, mas além da falta de talento, ele realmente não entendia tudo o que isso implicava. A dor, o sacrifício do bem-estar emocional e físico, as intermináveis horas de estudo e isolamento por uma existência ingrata. Ele, no entanto, conhecia o básico. Entre eles, essa magia deveria ser mantida em segredo absoluto do mundo mundano. Nenhum mestre na Guerra do Santo Graal, ele sabia. Começaria uma batalha no meio do dia, em um local público como a escola. Não, a menos que tivessem alguma forma de ter certeza de que não havia testemunhas, como geraram seus próprios planos para o Cavaleiro do Forte Sangrento. Realmente não havia ocorrido a ele, porque o respeito pelo intelecto dos outros não era algo que ele tivesse em excesso. Kirin Tosaka definitivamente sabia que ele sabia disso. E também não lhe ocorreu que Rin era do tipo que brincava um pouco rápido e solto com a regra de 100 testemunhas. Ela não viu nenhuma testemunha no telhado. Isso foi bom o suficiente para ela. Shinji abriu a porta e saiu. Ela sorriu para ele, seu sorriso prometendo muitas coisas que fizeram sua pele formigar. E então ela estalou os dedos e disse, iluminação, a palavra-chave para o pequeno glifo que ela havia inscrito no telhado naquela manhã, depois de entrar furtivamente na escola às 5 da manhã para passar algum tempo sozinha. O glifo explodiu silenciosamente, emitindo uma onda de luz que ofuscou o sol em várias ordens de magnitude. Rin desviou o olhar e fechou os olhos antes de explodir, pois ela sabia que estava chegando. Shinji, no entanto, teve problemas. Gaar, ele gritou, seus olhos se fechando um segundo tarde demais, a luz branca abrasadora queimando neles. Ele tapou os olhos com as mãos, virando-se para tentar voltar para a escada, apenas para bater na lateral da porta e acabar agarrando cegamente o nariz sangrando. Raider, é claro, não teve problemas com isso. Mas infelizmente para Rin, ela também não teve problemas com algo tão simples como uma bomba flash. Sua venda pode ter sido um aborrecimento em alguns aspectos, mas em outros ela lhe ofereceu uma vantagem. As manobras para cegar não faziam sentido. Foi uma pena, a garota Tosaka parecia divertida. Mas Shinji tinha que ser defendido, pelo bem de Sakura. E sem um mestre adequado, Raider teve que admitir que devorar a mana de um jovem mago talentoso parecia bom, como água depois de passar um mês no deserto. Ela passou por Shinji materializando-se e cruzando o espaço do telhado até Rin em um piscar de olhos, e por pouco evitou ter sua cabeça arrancada pela primeira flecha, girando para afastá-la e virando para trás para evitar a próxima. 5 que vieram meio fôlego atrás dele. Archer, claro. Raider teceu entre as listras prateadas admirando, apesar de tudo, a precisão do homem. Rin correu em direção a Shinji assim que o primeiro ataque de Raider foi repelido, deixando-o entre ele e o servo. E ainda assim Archer conseguiu continuar suprimindo o fogo em Raider enquanto de alguma forma errava seu mestre a cada tiro. Ela teria jurado que algumas das flechas estavam curvando-se em torno do jovem mago. Raider suspirou.
Ela realmente não queria fazer isso, mas estava sendo empurrada para trás pelo grande volume de flechas, e o mago Tosaka provavelmente iria matar Shinji. Ryder não teve nenhum problema moral com isso, mas se viu na posição nada invejável de garantir que isso não acontecesse. Ela estendeu a mão, indo em direção ao visor, preparando-se para mostrar os olhos. Ela algo fez um som de clim sob suas pernas. Ela olhou para baixo, vendo a gema que Rin havia jogado enquanto corria, provavelmente confiando nas flechas de Archer para controlar o campo de batalha o suficiente para que Ryder estivesse onde ela caísse. Ryder quase sorriu. Pirralha esperta, ela pensou, pouco antes da pequena pedra explodir em um vendaval que a fez voar. Shinji piscou, manchas escuras ainda enchendo seus olhos, embora a raiva estivesse expulsando-as e substituindo-as por vermelhas rapidamente. Se ele fosse mais sábio, teria se jogado para trás e rolado escada abaixo. Contanto que ele tomasse cuidado para proteger a cabeça e o pescoço, ele não teria sofrido nenhum ferimento grave, e os alunos abaixo, apesar da agitação da hora do almoço, notaram algum barulho acima deles. Um garoto caindo da escada e gritando por socorro teria encerrado a luta ali mesmo, cortando a vantagem de Rin. Shinji não era tão sábio. Ele remexeu cegamente no bolso do casaco e tirou o tomo do falso atendente, faíscas de energia negra já saltando das runas nele. Ele piscou mais uma vez para clarear os olhos e mirar, bem a tempo de ver sua primeira visão clara desde que o glifo armadilha disparou. A palma da mão de Rin prestes a bater na ponta de seu nariz. Duro. Sua cabeça caiu para trás, dor e choque substituindo a raiva enquanto a escuridão atrás de seus olhos foi substituída por um flash branco. Uma mão semelhante a ferro agarrou seu pulso e torceu. O livro. Shinji pensou através da névoa de loucura e agonia que se tornou seu mundo. O tomo, seu tesouro, sua fuga da mediocridade, escorregou de seus dedos. Sua visão, ainda embaçada, clareou apenas o suficiente para ver o sorriso absolutamente malicioso no rosto de Rin Tosaka. Uma malevolência que ele nunca tinha visto nela antes, mais rosnado do que sorriso, mas ainda demonstrando uma alegria óbvia, e foi então que ele soube. Ele não sabia como ela sabia, ou por que ela se importava, mas de alguma forma o instinto simplesmente funcionou e ele pôde ver Sakura refletida naqueles olhos brilhantes e furiosos. Ajuda! Rin gritou, injetando falso terror em sua voz. Matou-kun caiu da escada e bateu a cabeça. E então ela girou, puxando o braço dele por cima do ombro e o jogou. Rin pegou o livro, correu até a beirada do telhado que levava ao campo vazio atrás da escola e pulou. Archer, cuide do pouso, por favor, ela disse friamente enquanto caía, e fiel à sua forma, os braços de seu servo a envolveram e a carregaram com segurança para o chão. Ela não tinha parado para ver se Shinji estava vivo, mas isso realmente não importava. As pessoas estariam muito preocupadas com seu ferimento para se perguntarem quem havia gritado por ajuda, e mesmo que ele fosse coerente o suficiente para falar, dificilmente poderia explicar o que havia acontecido sem arriscar que um mago combatente da associação atacasse sua cabeça. Mesmo que tenha sobrevivido, foi neutralizado como uma ameaça no futuro próximo. Ryder estará de volta em breve. Fiz isso se, ele começou. Silêncio, preciso me concentrar, disse Rin, com o brasão Tosaka soprando em seu braço. O sigilo na capa do livro começou a brilhar em simpatia, passando do preto para o verde brilhante. Rin gritou e caiu de joelhos enquanto todas as suas terminações nervosas se iluminavam em agonia, como se seu sangue tivesse sido substituído por chumbo derretido. Archer amaldiçoou. Rin, largue o livro. Vamos queimá-lo. Isso é bom o suficiente para N. Não. Rin gritou, a luz azul esverdeada continuando a fluir de seu brasão para o livro preso em sua mão. Está funcionando, eu sei que está. Ryder saltou por cima da escola e caiu na terra ao lado deles, um anel de poeira levantando-se ao seu redor. Archer se colocou entre eles, Kanshou e Bakuya se materializando em suas mãos. Rin caiu para frente, desabando sobre o pequeno tomo, a pele pálida e úmida, a respiração ofegante e curta. A crista em seu braço ficou opaca e desapareceu novamente na invisibilidade sob o suéter. Tem certeza que quer fazer isso, Ryder? Archer rosnou, certificando-se de que seu corpo não oferecesse um tiro fácil no caído Rin. Eu não sei, Ryder respondeu suavemente. Você gostaria que eu fizesse isso, mestre? Os olhos de Archer se arregalaram e ele voltou seu olhar para Rin. Ela parecia pequena, pálida e impossivelmente exausta. Mas ela olhou para ele e sorriu. Nós vencemos, ela sussurrou com voz rouca, agarrando-se a Archer para se levantar, trêmula. A guerra do Santo Graal. Archer, nós vencemos. Como você se sente, Rin? Archer perguntou. Pare de se preocupar, mãe galinha, Rin pensou, realmente feliz pela primeira vez em muito tempo. Contanto que vocês dois permaneçam na forma astral, não será tão ruim. Acho que o único problema real surge quando vocês dois têm que operar ao mesmo tempo, é quando a drenagem de mana começa a ser maior do que posso suportar. Rin era, claro, um gênio. Ela dificilmente seria modesta sobre isso. E como tal, ela fez muitas experiências com seu novo brinquedo. O livro agiu como uma combinação de celo de comando e um link para os circuitos mágicos de Ryder, permitindo que mana fosse extraída ou inserida neles. Depois que Rin colocou as mãos nele e o inundou com seu próprio prana, o elo entre ela e Ryder foi forjado, e enquanto ela o tivesse, ela seria essencialmente a mestra de Ryder, desde que o verdadeiro mestre não escolhesse substituí-lo. Rin tinha muita mana de sobra. Uma serva estava dentro de seus poderes e nem mesmo os reduziu muito, pelo menos não durante a guerra, quando o sistema do Graal atuou como um reforço. Dois, no entanto, representaram um problema. Por mais poderosa que ela fosse, manter Archer e Ryder ativos ao mesmo tempo agia como um esforço infernal.
Seria melhor mais tarde, quando ela não estivesse cansada de forjar a conexão inicial, mas na melhor das hipóteses, ela ainda acreditava que ter Ryder e Archer ativos em combate ao mesmo tempo a deixaria incapaz de usar qualquer magia própria. Na pior das hipóteses, faria sangue jorrar de seu nariz e orelhas, mas ela esperava que não chegasse tão longe. Por enquanto, porém, ela estava satisfeita com os resultados. Suas reivindicações iniciais de vitória final podem ter sido um pouco prematuras, mas ela pelo menos ganhou muita versatilidade com essa jogada. Ryder e Archer tinham especialidades e estilos de combate muito diferentes, e ela poderia ter qualquer um deles ativo com força total a qualquer momento. Se um deles estivesse ferido, ela poderia astralizá-los e enviar o outro imediatamente. Ela poderia enviar os dois com metade da potência, talvez até chegar a 2/3, sem causar sérios danos a si mesma. Às vezes, 2 poderes menores eram mais úteis do que um único grande. E como último recurso, bem, ela sempre poderia ver quanto tempo conseguiria aguentar os dois acelerando ao mesmo tempo. Provavelmente não muito. Definitivamente mais do que Emiya poderia. Então ainda assim, havia uma questão importante que ela só poderia adiar por um certo tempo, acima e além da situação de mana. Assim que chegasse em casa, ela teria que pensar nisso com muito cuidado. Eu sigo você no momento porque esse livro lhe dá poder, a voz suave e profunda de Ryder sussurrou em sua mente. Mas meu verdadeiro mestre deu para Shinji. Você pode ter sequestrado o feitiço que lhe deu forma, mas ainda é dela, e ela não ficará feliz por você tê-lo roubado. Então Ryder não queria esperar. Eu sei que, e acredite em mim, tenho um plano para lidar com ela, respondeu Rin. Isso era apenas meia verdade. Ela tinha um plano para bolar um plano para lidar com Sakura. Mas não deveria ser muito difícil. Ela tinha muito a oferecer à garota, afinal. O ponto-chave na negociação era abordar a partir de uma posição de força, e ela já estava lá. Não deveria ser muito difícil descobrir uma cenoura pela qual Sakura ficaria mais atraída. Ela estará a bordo em breve, e então você e eu seremos grandes amigos, eu acho. E se ela recusar? Cavaleiro perguntou. Então usarei este selo de comando antes que ela o destrua. Não quero machucá-la, então farei com que você se mate. Rin pensou no passado com ferro forrando sua mente. Ela parou por vários longos segundos com a respiração presa. Se ela tivesse apenas irritado o servo, algo poderia ter dado muito errado aqui, mas a maneira como Ryder abandonou Shinji como lixo no segundo em que o livro trocou de mãos a fez ter esperança. Ela podia sentir o pequeno sorriso de Ryder em sua mente. Que vai fazer? Rin soltou um suspiro longo e aliviado. De vez em quando, você tem um servo que realmente valoriza seu mestre. Geralmente eram os nobres tolos, como Cyber, mas aparentemente Ryder estava no mesmo barco. Ela suspeitava disso, vendo a maneira como Ryder olhava para Shinji. Ela claramente o odiava, mas não teve tempo de esfaqueá-lo pelas costas e voltar para Sakura quando claramente poderia. Shinji estava orgulhoso demais de si mesmo para ver uma traição vinda de alguém que ele considerava propriedade. A única razão que Rin conseguia ver para Ryder agir dessa maneira era se Sakura queria assim por qualquer motivo. Ryder era leal a Sakura. Ela queria o que era melhor para ela. Bem, tudo bem, já que Rin estava realmente dizendo a verdade. Ela não tinha intenção de machucar Sakura, muito pelo contrário, na verdade. Mesmo alguns minutos de reflexão tornaram essa cenoura cada vez mais clara. Bem, ela pensou alegremente, dando um pequeno pulo em seus passos, estou feliz por termos resolvido isso. Então, aqui está como vamos administrar isso. Durante a próxima hora, passaremos muito tempo conversando sobre todo tipo de coisas, Ryder. Coisas como a mansão matou e suas defesas, e tudo o que você sabe sobre Zouken e seus movimentos e habilidades. E então vou levá-lo em um test drive. A caminhada de volta para a casa de Emiya foi silenciosa. O assunto que Shiro desejava abordar, infelizmente não era para ouvidos errantes. Cyber esperava nunca conversar sobre isso com ele. Eles não conversaram muito sobre o assunto Kiritsugu, mas mesmo por trechos não foi muito difícil descobrir que o garoto claramente idolatrava seu pai. Cyber não compartilhava desse sentimento. Ela não tinha certeza de como ou porquê, mas Kiritsugu Emiya havia claramente mudado, drasticamente desde que o conheceu. E dizer a seu devotado filho que isso não era uma perspectiva que ela esperava. Então ela planejou simplesmente manter isso para si mesma e ignorar as questões do clã Emiya em favor de se concentrar na guerra. Naturalmente, a vida optou por não permitir isso. Às vezes, Cyber ponderava se isso fazia essas coisas com ela de propósito, se ela era algum tipo de brinquedo universal. Mas ela supôs que poderia ter sido pior. Ela poderia estar pegando fogo. Ainda assim, enquanto estava sentada na cozinha da casa de Emiya, ouvindo Shiro preparar uma refeição, ela descobriu pela primeira vez que não estava muito ansiosa para que ele se sentasse à mesa com a comida pronta. Ele fez isso e ela mal sentiu o cheiro. Eu estava cozinhando, disse ele, porque isso clareia minha cabeça, e minha cabeça precisava de limpeza. Eu presumi. No entanto, temo não ser capaz de esclarecer nada que lhe satisfaça, mestre. A situação é mais complicada do que você acredita, e não acredito que Cyber disso lhe trará algo parecido com paz. Cyber disse suavemente. Na verdade, eu teria aconselhado você a não ir, se soubesse que o superintendente da guerra estava ciente dos servos e mestres que lutaram na última guerra. Mais particularmente, Kiritsugu Emiya, seu pai adotivo. Ele me tirou de um incêndio. Eu fui o único sobrevivente. Ele salvou minha vida, me acolheu, me deu um lar, uma família. Me ensinou tudo que tenho que vale a pena conhecer. Sim, disse Cyber com um suspiro. É por isso que tenho tanta dificuldade em acreditar que é o mesmo homem que conheci. Kiritsugu Emiya, ele entrou na guerra como um mercenário. Um assassino a serviço da família Esber Magus. Ele era frio, indiferente e implacável. Em todos os sentidos um mago perfeito, com uma exceção.
Ela fez uma pausa, procurando as palavras, antes de decidir que neste momento, a franqueza era o único recurso real Shiro aceitaria ou não. Ele estava quebrado. Ele não era um mago que foi criado na frieza e na crueldade, mas alguém que foi distorcido pela vida. Eu pude ver isso. Shiro suspirou, esfregando as têmporas. Isso não pode estar certo. Tem que ser outra pessoa, não é? Qualquer outra pessoa. Você não pode estar pensando no mesmo homem. O fogo, Shiro disse Cyber gentilmente. Aquele em que ele encontrou você. Foi causado pela batalha final da guerra. Eu estava lutando contra Archer, o último servo restante além de mim, enquanto Kiritsugu lutava contra seu mestre. Não sei os detalhes do duelo deles, mas sei que Kiritsugu saiu vitorioso, pois só voltou vivo depois que o fogo começou no confronto deles e se espalhou pela cidade. Traído. Com seu terceiro e último selo de comando, como Graal estava ao nosso alcance, Kiritsugu ordenou que eu desembainhasse minha lâmina e a destruísse, disse Cyber, a amargura daquela memória ainda trazendo um gosto amargo à sua boca. Não sei por que nem me importei na época. Eu simplesmente o odiei além de tudo que posso descrever. Eu estava tão perto e... Ela suspirou. Isso não importa mais. Basta dizer que sim, eu conheci seu pai. E não, isso não tem nada a ver com você. Shiro esfregou as têmporas e afundou na cadeira, gemendo de frustração. Bem, é algo que eu deveria saber, mas não explica nada sobre aquelas espadas, ou aquela mulher, ou... Mulher? Quando eu estava inconsciente depois que eu, fiz espadas, disse Shiro por falta de um termo melhor. Eu vi uma mulher. Não consigo me lembrar dela com muita clareza, mas ela falou sobre meu pai e alguém que eu tinha que proteger. Provavelmente foi apenas uma alucinação, mas parecia real. Provavelmente é estúpido. Você se lembra de como ela era? Cyber perguntou suavemente. Não poderia ser, mas aquela garota é filha dela e ela dificilmente era uma mulher normal, por qualquer esforço de imaginação. Afinal, algum fragmento dela poderia ter sido preservado dentro de Ilhas Viel? Shiro suspirou. Não, eu realmente não vi o rosto dela. E o que é pior, eu estava entrando e saindo dele o tempo todo, vendo pequenos pedaços do que estava acontecendo com você também. Aquela coisa preta, uma espada dourada que brilhava como o sol, um homem de olhos vermelhos e frios. Ele sorriu tristemente. Muitas pequenas coisas que não fazem sentido. Apenas flashes que queimaram meu cérebro mesmo quando eu não conseguia realmente entendê-los. Cyber sorriu ligeiramente. Bem, eu queria interrogar você, mas você estava com tanta pressa. Shiro revirou os olhos e empurrou o prato fumegante de carne e arroz para ela. Aqui. Considere isso uma penitência. Agora me diga o que está acontecendo. Cyber assentiu agradavelmente, seus nervos esfriando um pouco. Shiro não parecia estar muito chateado com ela por esconder dele sua conexão com seu pai. O que ela supo ser justo, visto que ele não havia perguntado e no final, não tinha sido muito relevante. A menos que a princesinha realmente tenha alterado as coisas mais do que eu pensava. Bem, vamos começar do começo. Ela compartilhou com Shiro o pouco que podia compartilhar sobre as armas que ele criou, o que não era grande coisa, mas o suficiente para fazê-lo olhar para suas mãos como se nunca as tivesse visto antes. Tal projeção não era impossível para um mago, mas deveria ter exigido algum tipo de modelo para basear a arma e não deveria ser sólida o suficiente para repelir a lança de Lancer. Infelizmente, como ela própria não era uma maga, havia pouco que pudesse compartilhar sobre isso. Sobre os outros fatores, no entanto, acredito que a criatura negra de que você se lembra seja algum tipo de maldição. Não sei os detalhes, mas ela se conteve mal a tempo. Violar juramentos não era algo que ela faria se pudesse evitar. Inconveniente, mas ela era uma cavaleira e isso não iria mudar. É a conexão com Lancer e a maneira como ele me procurou sugere especificamente que está de alguma forma conectado ao Santo Graal. Acredito que Zou quem matou também estava ciente disso, então acho que provavelmente está conectado às suas maquinações. Pelo menos ele sabe mais sobre isso do que eu, e certamente é hostil conosco. Então devemos considerá-lo um alvo prioritário se tivermos a chance de destruí-lo sem colocar Sakura em perigo. Lá. Informativo, mas deixando de fora qualquer coisa que possa denunciar Lady Ainsber. Cyber sentiu que ela estava indo muito bem nessa coisa de subterfúgio, e ela nem sequer tinha óculos escuros. Ok, isso faz sentido, disse Shiro. Eu não vi na verdade, mas foi mais como se eu sentisse. Como se fosse apenas isso, um vazio sem fim atraindo tudo. Não tenho certeza, mas bem, faria sentido, pelo menos, se fosse a razão pela qual as pessoas estavam sangrando energia vital por toda a cidade. Isso faz sentido para você? Cyber piscou. Ela não tinha considerado isso, mas, potencialmente. Pelo que descobri da vileza geral de Shinji e das travessuras bizarras de Rin, parece que a fonte desse efeito é o templo Ryudou, correto? A montanha inteira é um local poderoso e místico. Se aquela criatura sombria for o resultado de um ritual mágico, esse seria um local ideal para lançá-la. Shiro assentiu. Bem, temos que patrulhar de qualquer maneira. Podemos muito bem começar por aí esta noite. Se conseguirmos parar esse consumo de energia, poderemos salvar muitas pessoas de uma vez. Parece-me a melhor tática, de qualquer maneira. Cyber estremeceu. Eu não discordo. Mas aquela sombra é perigosa, Shiro. Por favor, entenda a imensidão do que você está perguntando. Meu nobre fantasma o expulsou, mas essa é uma habilidade de uso muito limitado, e não aconteceu. Destruí-lo permanentemente. Isso por si só deveria ser uma prova de que esta criatura é uma maldição perigosa e possivelmente mortal. Destruí-la pode estar além de nossas habilidades. Shiro assentiu. Eu entendo. Mas temos que tentar, não é? Pelo menos, confio que você será capaz de lidar com qualquer coisa que seja jogada em você. Eu vi você fazer algumas coisas incríveis, Cyber. Ao mesmo tempo um pouco irritada e excessivamente satisfeita com o elogio, Cyber se encontrou reagindo com uma mistura de rubor e estremecimento, o que ela imaginou parecer bastante estranho. Ela tentou esconder dando uma mordida em sua refeição. Sim, bem,
Sua confiança é apreciada. Agradecido o suficiente, você vai me dizer o nome da sua espada agora? Shirou brincou. Mas também coloca muita pressão sobre mim, concluiu Cyber timidamente. Não é divertido. Quanto ao homem de olhos vermelhos que você viu, disse Cyber, parando brevemente para dar mais algumas mordidas, ele talvez seja ainda mais problemático. Como eu, ele foi um servo na guerra anterior. Ele assumiu o papel de archer naquele conflito, e foi com ele que lutei no final, entre as chamas. Espere o quê? Não sei como ele ainda está vivo, sua identidade ou realmente qualquer coisa de valor sobre ele, admitiu Cyber. Só que ele é poderoso. Seu pai era perdoe-me minha grosseria, um mago muito mais talentoso do que você. Sob seu comando, eu estava perto do auge do meu poder, e ainda assim só consegui lutar. Este archer empatou antes de sermos forçados a nos separar. Nunca ganhei uma batalha decisiva contra ele. Não sei se consegui. Nossa última batalha só terminou porque seu mestre foi mortalmente ferido e nos separamos antes que ele pudesse encontrar um novo. Ele deveria ter desaparecido com a destruição do Santo Graal incompleto. Mas ele não fez, temo que pouco mais possa dizer. Os olhos de Shirou se arregalaram. Ó inferno! De fato, para gravar isso está o fato de que sua personalidade é problemática na melhor das hipóteses, horrível na pior das hipóteses, disse Cyber em um tom sofrido. E ele está estranhamente fixado em mim, e não está particularmente preocupado com o conceito de sanidade. Ele tem outros objetivos no momento, mas eventualmente virá atrás de nós, e quando o fizer, não irá bem. Então, outro grande obstáculo. Ótimo, disse Shirou. Bem, não há muito que possamos fazer sobre isso agora. Teremos que torcer para que ele não apareça quando estivermos no templo, então. Cyber considerou isso. Ou poderíamos tentar alimentá-lo com a sombra, talvez causando-lhe indigestão, o que permitirá que nossa vitória prossiga com mais tranquilidade. Não é engraçado, Cyber, disse Shirou, sorrindo apesar de tudo. Claro, mestre, concordou Cyber, com os olhos brilhando. Posso ter outra ajuda, se possível? Faltam muitas horas para o anoitecer, e eu fiz 2 potes. Sua sabedoria cresce a cada dia, mestre. Já era quase noite quando ela finalmente recebeu a ligação que esperava. Sakura entrou no porão da mansão pela segunda vez, ignorando o buraco de minhoca o melhor que pôde. Seu coração batia forte em seu peito enquanto uma pontada de medo descia por sua espinha. Não importa quantas vezes ela o enfrentasse, sempre havia aquele breve momento de terror quando ela se aproximava do avô. Sente-se, disse a voz de Zouken, emanando de muitas bocas por toda a câmara repugnante, a luz bruxuleante das velas iluminando uma velha cadeira de madeira colocada acima do poço. Sem dizer uma palavra, Sakura fez o que lhe foi dito. Você se pergunta, por que você está aqui? Disse a voz da legião, a voz de seu avô multiplicada por 1 milhão, cada grupo de palavras emanando de um canto diferente do porão. Enquanto ela observava, milhares de minhocas se juntaram em uma pilha maior. O avô estava dormindo, aparentemente. Ele estaria lá pessoalmente em breve, assim que seu corpo estivesse pronto para se mover novamente. Eu me pergunto por que estou em casa, senhor. Achei que você não se importasse com o que aconteceu comigo. Achei que enquanto Shinji tivesse Raider, eu não seria necessária para a guerra, disse ela obedientemente. Não fazia sentido mentir para o avô, ele sempre soube. Ela havia aprendido há muito tempo a simplesmente dizer a verdade, em todos os momentos, já que ele percebia cada mentira, por mais inteligente que fosse. Bem, para ser justo, ela não tinha certeza disso. Não era como se ele tivesse dito alguma coisa sobre isso. Mas ela suspeitava firmemente, simplesmente com base no fato de que as sessões sempre doíam mais depois que ela escondia alguma coisa. O avô tinha muitas maneiras de transmitir seu ponto de vista não verbalmente. Uma boca se abriu diante da massa de vermes contorcidos, o sorriso malicioso de seu avô. Eu pensei que fosse verdade. Eu estava errado. As coisas mudaram. De repente você se tornou uma peça de jogo ainda mais importante do que eu acreditava que fosse. Sakura piscou. Você quer que eu aceite Raider de volta? Eu não posso, você sabe disso. Mesmo se eu a aceitasse de volta de Shinji, o Verme Crest me impediria de usá-la em batalha por qualquer período de tempo. A figura encolheu os ombros, lesmas caindo repentinamente dos ombros humanos e Zouken sorriu. Oh, meu querido, você sempre foi mais útil do que um mestre comum. Mas não se preocupe, o que eu preciso de você é muito mais simples do que você acredita que seja. Não há necessidade de você entrar em batalha, ou qualquer coisa tão infantil como essa. Tudo o que preciso que você faça é dormir. Sakura piscou confusa com as palavras dele, antes de sentir o puxão do Verme Crest em seu coração. Uma dor aguda encheu seu peito por alguns segundos, fazendo-a cair para a frente da velha cadeira, mas foi seguida rapidamente por uma fadiga intensa que tomou conta de todo o seu corpo, como se pesos de ferro tivessem sido amarrados a cada centímetro de seu corpo. Ela, e seu cérebro de repente pareceu estar envolto em um pano grosso. Sua visão ficou turva, depois ficou preta e vermelha nas bordas. O velho tolo deseja morrer então? Ela ouviu em sua mente, pouco antes de seus olhos finalmente se fecharem e a consciência desaparecer no vazio. Zouken observou com um sorriso enquanto as sombras no canto da sala cresciam, correndo juntas, veias vermelho-sangue começando a correr através delas antes de finalmente se fundirem na forma familiar de seu precioso, embora um tanto imprevisível ultimamente, familiar. Era a hora então de lembrá-lo a quem pertencia. Das profundezas da sombra, uma voz feminina muito presunçosa ecoou pela câmara. Então, na minha época, os magos que viveram até a sua idade tinham um senso de autopreservação muito melhor. Mas, novamente, esse era um mundo melhor em geral. Bem-vindo à minha casa, servo Caster, Zouken disse, inclinando a cabeça enquanto a mulher saía da piscina de escuridão, seus sólidos olhos negros brilhando à luz da tocha. Posso lhe oferecer algo para beber?
Sem uma palavra, Caster levantou a mão e enviou um raio de chama negra rugindo diretamente através do peito de Zolkin. As chamas se espalharam por sua carne envelhecida como se fosse feita de isca, deixando o corpo decrépito como nada além de uma pilha de cinzas em menos de 5 segundos contorcidos e agonizantes. Isso foi, ao mesmo tempo, rude e incrivelmente inútil, disse a voz do velho mago, emanando de todos os cantos da cripta. Agora preciso proteger outro corpo e aquele era quase novo. Caster encolheu os ombros com um sorriso despreocupado. Tenho lidado com um cachorro rebelde no último dia e fiquei frustrado em atacar alguma coisa. Confesso que simplesmente matar cada uma de suas lesmas repugnantes e deixar você como um espectro desencarnado desaparecendo na história não foi tão agradável. De maneira irônica eu esperava puni-lo por seus pecados, meu velho, mas isso tem um certo apelo. Talvez Lancer tivesse razão sobre a abordagem direta, afinal de contas, desde que seu bichinho se tornou meu bichinho, confesso que a violência tem sido emocionante. É de se esperar que mesmo um anti-herói, como você seja, tocado pela raiz de todos os pecados. O velho mago riu de 1000 gargantas, nenhuma delas remotamente feita para o som. É igual a você, não é? Apenas uma marionete quebrada feita de escuridão e perda que pensa que é uma pessoa. Os olhos de Caster se estreitaram. Dificilmente uma perspectiva de avô. Dizer coisas tão horríveis sobre sua própria carne e sangue, por mais roubado que possa ser. Você me lembra um homem que conheci. Embora ele fosse pelo menos bonito, apesar de todos os seus outros muitas imperfeições. Oh, pequena fantoche boba, eu falo de Sakura e mais não falo. Você aprenderá em breve, quando começarmos a trabalhar juntos. Tenho tantas maravilhas para mostrar a você, querido Caster. Ha 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 ha, Caster riu, uma risada encorpada e de sacudir o corpo, deixando-o assegurando o corpo com alegria genuína. Oh, por favor, não faça isso de novo. Oh, que coisa, e as pessoas dizem que os magos não têm senso de humor. Zolkin disse. Os olhos de Caster se arregalaram, e ela caiu de joelhos. O influxo de mana que lhe permitiu manter seu corpo foi interrompido repentinamente, a fraqueza enchendo seu corpo, como se seus membros tivessem se tornado chumbo. Ela tinha energia suficiente para sobreviver sozinha por algum tempo, obviamente, mas a perda repentina do fluxo externo foi realmente um choque. A sombra de seu estado tranquilo começou a se debater em agonia, liberando um lamento agudo e desumano. O que é que você fez? Que pena, não é, quando um mestre tão frágil é pego na linha de fogo. Com os olhos arregalados de horror, a serva voltou os olhos para Sakura. A menina ainda estava dormindo, é claro, e na verdade não parecia estar se mexendo. Oh, deuses não! Ou respirando. Sua pele ficou pálida e uma fina linha de sangue vazou de seu nariz e orelhas. E sob sua pele algo estava se contorcendo. É uma pena, ela era quase perfeita. Mas se a existência dela vai me causar tal inconveniente, provavelmente é melhor começar de novo mais tarde. Não, você não pode simplesmente. Pode. Vai. A menos que você entre na linha. Agora. O comando reverberou por toda a velha casa, todos os familiares distorcidos naquele poço falando em uníssono, um rugido tão profundo que fez os ossos de Caster vibrarem. O rosto de Caster se contorceu em um rosnado primitivo de raiva absoluta, magia capturada estalando entre seus dedos como cobras furiosas. Você acha que pode simplesmente? Eu vou queimar você até o nada, seu animal. Sério? Você vai matar cada pedaço da minha alma antes que seu contrato expire? Ou você vai se acalmar e perceber que a vida do seu mestre é minha para tomar como eu quiser? Submeta-se e eu posso ser misericordioso. O que procuro poderia ser de grande valor para um servo também, mas apenas um servo sabe o suficiente para conhecer seu lugar. Por algum tempo, o único som na sala foi o chiado dos vermes e o silvo das chamas nas mãos de Medeia. Então, depois de vários minutos longos e dolorosos, Caster baixou os braços, a luz desaparecendo de suas mãos. Solte-a, e conversaremos. Assim que você assumir um novo corpo. Estou cansado dos gritos das sanguessugas cobertas de limo. Não havia rosto humano para sorrir, mas a expressão transpareceu na voz do enxame enquanto eles sibilavam. Retorne ao vazio. Chamarei você em breve. Caster esperou um pouco, observando para ter certeza de que havia cumprido sua palavra. A inconsciente Sakura tossiu levemente, mal se mexendo durante o sono. Mas enquanto observava, a cor voltou ao rosto da garota. Com um leve aceno de afirmação, ela voltou para o redemoinho da sombra. E a piscina negra e contorcida escorregou de volta para as fendas do chão e desapareceu no nada, não deixando nenhuma mancha nas pedras. Os vermes se contorciam, aguardando o pôr do sol final, quando estariam livres para caçar um novo corpo para o mago mais velho. Sua consciência descansou, segura no conhecimento que havia conquistado. Zolkin pensou que tinha vencido. Zolkin pensou que estava no controle, porque era isso que Caster queria que ele pensasse. A ameaça para Sakura, ela não havia previsto, mas no final, era algo que ela poderia aproveitar. Deixe o velho mago pensar que ela está sob controle, presa pelo perigo para seu mestre. Por enquanto, ela esperaria o momento certo, estudaria mais os métodos dele e obteria ainda mais informações sobre a natureza do novo poder do qual se tornará parte. Com tempo e estudo cuidadoso, quem diria? Ela poderia até discernir o método para manter Lancer sob controle mais firme. Sim, isto poderia ser um grande trunfo, apesar da indignidade. E quando Sakura se recuperou, finalmente assumiu seu verdadeiro poder. Nada do que Zolkin matou pensasse e planejasse teria a menor importância. A garota dormia e mesmo enquanto Caster voltava para a escuridão de sua alma, ela fazia questão de que a garota sonhasse. Sakura piscou e abriu os olhos, antes de revirá-los. De novo, ela sabia que não estava onde estava quando adormeceu. Ela havia desmaiado no chão frio de pedra da cripta da família e agora acordou na cama talvez mais linda que já tinha visto.
Um dossel azul profundo, lençóis de seda, um edredom de plumas e espaço suficiente para acomodar uma festa do pijama inteira, se ela assim quisesse. Na verdade, ela não queria nada mais do que fechar os olhos e voltar a dormir, era tão confortável. Ela realmente riu, aconchegando-se ainda mais nos lençóis. Se esta é sua nova ideia de tentação satânica, tenho que admitir que ela está melhorando nisso. Melhor do que aquela bobagem de governar o mundo, de qualquer maneira. Não foi bobagem, minha querida, uma voz feminina divertida disse, fazendo Sakura gritar e pular meio fora de si. E não tenho nada a ver com Satanás, obrigado. Prefiro lidar com deuses que realmente trazem algum benefício. Sakura estreitou os olhos para a mulher de cabelo azul sentada na beira da cama, sorrindo gentilmente. Ela estava vestindo nada além de uma camisola macia e translúcida que escondia muito, muito pouco e acentuava o que fazia, o que por algum motivo fez Sakura se sentir um pouco desconfortável. Não era como se Medea tivesse algo que ela não tivesse visto quando tomou banho, é claro, mas entre o cenário e a roupa estranhamente minúscula, toda a situação parecia um pouco com a mulher. Espere. Afastando as cobertas, Sakura olhou para o que ela mesma estava vestindo. Ela então ficou vermelha e guinchou novamente de consternação ao ver algumas tiras de seda violeta estrategicamente colocadas e nada mais, e puxou as cobertas para trás. Medea deu uma risadinha, um som musical. Você não gostou? Achei que realçou bem os seus olhos. É o tamanho dos meus olhos. Sakura murmurou, envolvendo-se nos cobertores como um casulo protetor. Eu estava usando um suéter. Por favor, devolva. Por quê? Você tem uma figura incrível, querido. Poderia colocar um lençol sobre a Mona Lisa? Medea disse, o riso ainda enchendo sua voz e deixando Sakura muito desconfortável e um pouco irritada, nessa ordem. A Mona Lisa não precisa sair de casa, ela rebateu. Você está sonhando. Ninguém verá além de mim, disse Medea. E como tenho medo de precisar ver mais, não acho que isso seja um problema. O quê? Esta não é apenas mais uma de suas visões estranhas, onde você tenta me dizer o que eu poderia fazer? Sakura perguntou, piscando em confusão. Ela pensou que tinha resolvido isso muito bem. Ela acordou no sonho, lembrou, Medea lhe daria algumas noções bobas do que ela poderia fazer se tivesse poderes cósmicos fenomenais, e então ela acordaria no mundo real e esqueceria tudo. Mas então, esta foi a primeira vez que ela acordou nesses sonhos vestida como uma garota do harém com uma mulher quase nua sorrindo para ela. Enviou alguns sinais estranhos. Ainda não, infelizmente. Você não aguentaria, disse Medea calmamente. Ah é? O que isso significa? O que quero dizer, querido, é que seus suprimentos de mana estão, apesar de meus melhores esforços, criticamente baixos. Estou complementando o melhor que posso sua outra metade, mas temo que o apetite seja ilimitado lá. Como resultado infeliz, negligenciei o verdadeiro eu. Você deu muito a Ryder e não pode recuperá-lo sozinho, graças à intromissão de seu avô. Evitei que você sentisse os efeitos, mas confie em mim, eles estão lá. Sakura estreitou os olhos. Suuri. Medea suspirou e torceu levemente um dedo e, Deus, não foi agradável. Uma onda violenta de frio mortal e um peso insuportável em seus membros, como se seus ossos tivessem se transformado em chumbo. A familiaridade disso era bastante óbvia. Era assim que ela se sentia há poucos dias, quando acabou desmaiando nos braços da irmã. Ela pensou que simplesmente tinha mana suficiente para superar a fraqueza graças a Ryder permanecer em forma astral. Mas, é assim que você realmente se sente. O que tenho escondido da sua mente consciente? Você acredita em mim agora? A feiticeira perguntou secamente. Eu acho que sim, Sakura disse, ofegando por ar e ainda apertando os cobertores mais perto de si para algum alívio do frio residual. Ela estava tão acostumada com a dor entorpecente do verme Crest que se achava capaz de lidar com a dor muito bem, mas isso não era algo que nem ela pudesse ignorar. Então você quer me curar? Achei que ninguém conseguiria. Não, exatamente, disse Medea delicadamente. Receio que o único que pode curá-lo é você. Se reivindicar todo o seu poder, então até mesmo remover essa coisa vil do seu coração será bastante simples para a deusa resultante. Sakura ergueu uma sobrancelha. Você disse que não iria fazer aquela proposta desta vez. Medea deu aquela risadinha musical de novo e disse, não. Desta vez, acho que é um tom diferente. Sei que você não gosta particularmente das roupas que escolhi para você. Eu não chamaria isso de roupa, ponto. Mas a mulher continuou como se Sakura não tivesse falado, não foi feito tanto para a moda quanto, digamos, para facilitar o acesso. Como temo que a transferência direta para os circuitos mágicos de um humano é um pouco mais complicado do que uma formação de mana estendida, teremos que pegar mais. Ela se inclinou, lambendo os lábios, uma luz estranha em seus olhos. Abordagem direta. O beijo foi longo e suave, e Sakura estava muito nervosa para retribuir ou afastá-lo, então ela meio que congelou e deixou acontecer. Ela podia sentir um calor repentino percorrendo todo o seu corpo, mas centrado em, áreas. Isto não deveria ser tão embaraçoso. Não é novo. Por que estou agindo como uma estudante protegida? Ela pensou furiosamente consigo mesma na pequena parte de seu cérebro que ainda agia racionalmente. Esta não era, infelizmente, a parte que controlava seu corpo, que alternadamente estava acelerado e totalmente congelado. Medea escolheu interpretar isso como um incentivo, aparentemente, porque ela se inclinou mais fundo, seus dedos afastando os cobertores para traçar as curvas de Sakura, as unhas raspando levemente e provocando arrepios na espinha. Todo seu corpo estava muito quente, muito tenso e incrivelmente sensível a cada pequeno estímulo, mais particularmente aos lábios macios como pétalas que se moviam contra os seus de maneiras tão interessantes. Uma mão suave afastou levemente o tecido que cobria seus seios, e isso finalmente pareceu libertá-la com um choque. Ela caiu de costas em travesseiros macios com falta de ar, uma mão sobre o peito para preservar o pouco de modéstia que lhe restava, e conseguiu gritar, ó o que você é.
Medea apenas continuou a sorrir aquele sorriso enigmático, e tirou a camisa, deixando-a cair em uma poça de seda no chão antes de rastejar para frente e se empoleirar em suas mãos e joelhos acima de Sakura. Eu pensei que fosse óbvio. Sakura balançou a cabeça, tentando clareá-la, e disse, N agora, espere. Quero dizer, bem, eu realmente não te conheço, e quero dizer, isso. Essa última, deve-se notar, foi porque Medea se inclinou e começou a sugar suavemente a lateral de seu pescoço, suas mãos fortes afastando o braço de Sakura de seu peito para começar a massagear suavemente. Sakura tentou muito mesmo protestar novamente. Acontece que falar não era realmente fácil, e estava muito quente aqui, e de repente até mesmo o pequeno pedaço de tecido que ainda cobria seu corpo parecia demais. Sakura, Medea disse suavemente, enquanto traçava levemente os lábios ao longo do pescoço de Sakura, suas mãos continuando seu ritmo suave, enquanto a garota se contorcia embaixo dela. Isso é uma sedução, não um estupro. Há outra opção que poderíamos seguir, embora seja menos agradável. Vou parar se você quiser. Você quer que eu pare? Ela deveria ter dito à mulher para parar, a única faísca de resistência nela sabia. Havia muitos bons motivos para recusar, e apenas um bastante péssimo para continuar. A mão de Medea deslizou por baixo das cobertas e por baixo do último pedaço de tecido do corpo de Sakura, quando um par de lábios macios encontrou seu seio esquerdo. A garota arqueou as costas e soltou um som que era mais um gemido primitivo do que qualquer tipo de palavra. A serva sorriu, tomando isso como óbvio, e começou a mover os lábios para baixo. Espere, por favor. Foi um pouco mais que um sussurro, quase inaudível comparado ao gemido de felicidade que o precedeu, mas ainda fez Medea parar e olhar para cima, pescando em óbvia confusão, seus lábios ainda levemente pressionados no corpo da garota. Tem certeza? Ela perguntou com clara decepção. Ela estava se divertindo bastante, francamente. Você não pode simplesmente esperar. Apenas espere. Deixe-me pensar por um segundo, Sakura implorou. Se você quiser. Não há nenhuma armadilha aqui. Estou fazendo isso para o seu próprio bem, eu juro, disse Medea. Se você apenas deitar, tire a mão da minha, você sabe. E deixe-me pensar, Sakura disse, um pouco mais firme. A mulher de cabelo azul suspirou e saiu de cima da garota, sentando-se de pernas cruzadas e fazendo beicinho. Sakura teria rido do ato petulante se sua cabeça não estivesse tão confusa. Ela sentou-se e reuniu o mínimo de dignidade possível quando ainda estava ofegante pelo esforço e vestindo apenas uma fina camada de suor e uma tanga de seda roxa. Ela disse, agora, o que você fez de errado aqui? Você está falando sério? Medea perguntou. De jeito nenhum, Sakura disse afetadamente, o que era um tom meio estranho para ela usar quando seus seios estavam nus, e realmente não havia outra palavra para isso, arfando a cada respiração que ela respirava. Você fez algo muito errado aqui e por favor, me diga o quê? Eu não fiz nada. Você precisa disso para sobreviver. Eu lhe ofereci a maneira mais agradável de fazer isso. Até reservei um tempo para seduzi-lo quando pude, e eu poderia, simplesmente ter forçado você. Eu lhe ofereci uma escolha, Medea disse categoricamente, seu tom tão infantilmente irritado que Sakura quase riu novamente. Não há nada que faça você se comportar racionalmente? Você é a garota mais irritante. Você me ofereceu uma escolha que não me deu tempo para considerar. Isso é mais do que seu irmão ou seu avô dá a você. Eu sei, Sakura disse, pegando o rosto da outra mulher entre as mãos. É por isso que é tão importante. Medea, esta é a primeira vez que me foi dada uma escolha. E se você der e então não me deixar usá-la, você não será melhor do que eles são. Medea torceu o nariz, indicando exatamente o que pensava dessa lógica, antes de suspirar. Bem, se gemer alto o suficiente para acordar os mortos é um sinal de que você não estava se divertindo. Peço desculpas. Eu não estava, quero dizer. Não é. Isso, Sakura disse, dolorosamente consciente de que disfarçar o rubor enquanto estava nua era impossível. É princípio. Eu acho. Não é que eu não estivesse me divertindo, só. Você não me deixou. Bem, eu só precisava de um tempo para pensar sobre isso. Só isso. O sorriso de Medea foi perverso e fez todo o corpo de Sakura formigar. E agora que você pensou sobre isso? Eu preciso, Sakura disse afetadamente, saber minha outra opção. Medea suspirou. Bem, este é um reino mental, mas as regras de um contrato ainda se aplicam. Contato sexual para estabelecer a conexão, o que significa que você deixa de ser difícil e me deixa terminar, ou beber sangue. Eu lhe disse que a outra opção era menos agradável. Eu estava distraído. Você estava se aproximando do orgasmo. O que foi distrativo. Sakura retrucou. Deus, isso era tão bizarro. Não que ela não tivesse interesse nessas coisas. Na verdade, ela tinha, consideravelmente mais do que a maioria das pessoas. Ela simplesmente nunca foi capaz de exercer esses impulsos por sua própria vontade, e ela não esperava que fosse assim. Ela nunca esperou ter escolha, na verdade. Mas em suas fantasias, quando ela ousou se permitir tê-las bem, certamente não foi assim. E ainda assim aqui estava ela. Medea claramente não era o que se chamaria de pilar brilhante da moralidade. Ela havia demonstrado isso mais de uma vez, simplesmente pelo fato de seu primeiro pensamento sobre os desejos mais íntimos de Sakura ter sido presumir que ela queria causar uma vingança sangrenta na Terra. Mas, ela parecia genuína em um aspecto. Ela pelo menos queria ajudar Sakura, do seu jeito um tanto distorcido. E de uma forma bizarra, tudo isso foi muito gentil da parte dela. Ela não tinha entendido direito, mas pelo menos tentou torná-lo o mais agradável possível. E ela beijava muito bem, disse a parte de seu cérebro que estava implorando para que ela calasse a boca e deixasse a mulher trabalhar mais cedo, ainda um pouco dolorida por ter sido expulsa do banco do motorista. Sakura suspirou, esfregando a cabeça. Isso tudo era tão estranho, e bem, ainda havia Senpai a considerar. Isso contava como traição?
Ela o amava. Ela sabia disso. Era a única coisa neste mundo da qual ela tinha certeza. Mas isso não significava que ela não se sentia atraída por outras pessoas. E a maneira como Medeia havia invadido sua mente consciente e penetrado em sua libido sugeria que ela gostava um pouco mais de garotas do que esperava de si mesma. E ela precisava de mana, e de beber sangue, até mesmo sangue de sonho, bem. Ela abriu os olhos para olhar Medeia no rosto. Ou, bem, ela tentou. Pare de olhar para o meu peito. HM? Ah, desculpe. Olha, Sakura disse. Bem, não acredito que estou dizendo isso, mas estou escolhendo confiar em você desta vez. Ainda não sei qual é o seu jogo, mas acho que você quer que eu seja saudável. Pelo menos. Medeia revirou os olhos. Claro que você diria isso. Eu juro, não importa o que eu faça ou diga para você, nunca é o suficiente para fazer você. Espere, o quê? Você acabou de dizer S. Ela foi interrompida neste momento por Sakura colocando um dedo sob seu queixo e inclinando-o suavemente para cima para se inclinar e beijá-la. Aparentemente não optando por olhar na boca de um cavalo de presente, Medeia se fundiu com a garota, deslizando os braços em volta da cintura de Sakura e puxando-a para perto, aprofundando o abraço. Calma, Sakura sussurrou, interrompendo o beijo e colocando um dedo nos lábios do servo para mantê-los separados. Estou confiando em você. Então você tem que honrar isso. Se isso vai acontecer, então, bem, não deveria ser tão mecânico. Deveria ser algo especial entre nós. Medeia piscou. É apenas um ritual. Vou me certificar de que seja bom, mas... Sakura riu. Você é um pouco bobo, não é? O que quero dizer é, não trate isso como um ritual. Isso é um sonho, não é? No mundo real, essa é a minha vida. Isso. Bem, esse tipo de coisa, de qualquer maneira, é sempre uma questão de rituais e necessidade e controle. É tudo feito por necessidade ou por poder, e é simplesmente doentio. Seja sobre nós. E isso significa que quero que seja terno e especial, e acima de tudo, quero que você também goste de algo agradável e gentil, que possamos compartilhar. Medeia ficou olhando por um longo tempo, algo suavizando seus olhos. Vejo, não tenho certeza do que dizer sobre isso, a não ser que, vou tentar. Não é como se a ternura fosse algo com o qual eu tenha muita experiência, mas... Sakura sorriu e roçou os lábios nos da outra mulher para silenciá-la. Eu também não. Mas espero que não seja tarde demais para aprender um pouco. O toque hesitante tornou-se um beijo mais profundo. Lentamente as mãos começaram a vagar, os corpos entrelaçados e as duas mulheres desceram juntas para as cobertas. Não houve muita conversa depois disso. O enxame de insetos demoníacos surgiu da mansão matou ao pôr do sol, clamando por sangue. Era apenas uma questão de tempo até que encontrassem alguém tolo o suficiente para andar pelas ruas à noite, e o imortal Zou que matou voltasse a andar pela terra em pele roubada. Atrás deles, invisível, exceto pelo brilho de uma caveira branca no escuro, assassino deslizou noite adentro. Com expressão fria, Ryder entrou na mansão vazia por ordem de seu novo mestre. Ela se moveu silenciosamente, caminhando até o porão em segundos, e quase rosnou alto com o que viu, Sakura, inconsciente em uma ilha de pedra, no centro daquele poço de vileza que seu avô chamava de laboratório. Alguns dos vermes rastejavam lentamente em direção à garota deitada. Como um furacão negro, Ryder caiu sobre eles. Eles pararam de rastejar. Sem dizer uma palavra, a serva pegou a garota deitada nos braços e correu para a porta mais rápido do que um olho humano poderia esperar acompanhar. Ela não percebeu em nenhum momento o leve sorriso ou rubor no rosto adormecido de Sakura. Sakura sorriu, bocejou satisfeita e se espreguiçou, sentindo-se mais energizada e saudável do que há anos. Além de uma estranha sensação de que ela deveria estar muito envergonhada com o que quer que tenha sonhado. Tenho certeza que não foi nada. Apenas um sonho bobo. Eu realmente deveria parar de pensar nisso. Mas então foi apenas um sonho bobo. Ela não deveria se preocupar com algo assim. Que bobagem da parte dela. Ela suspeitava que o avô não precisaria dela para nada no futuro próximo. Ou ela já seria convocada, então rolou. Puxou o edredom até o pescoço e aninhou-se novamente no colchão macio para descansar. Espere. Consolador? Mas, a última coisa que me lembro é que eu estava na cripta do porão, e o avô não é exatamente o tipo de pessoa que me aconchega. Sonho agradável? Perguntou uma voz feminina alegre que fez o sangue de Sakura gelar. Ela abriu os olhos para ver talvez a coisa mais assustadora que ela poderia imaginar, Rin Tosaka sentada ao lado de sua cama. Sorridente. Sakura guinchou consternada, saltando da cama e se escondendo atrás do colchão. Não então? Rin perguntou, lutando para não rir. Não foi aqui que adormeci, disse Sakura, no tom de uma criança acusando outra de roubar seu biscoito. Bem, isso não pareceu muito confortável, disse Rin. Então, já que sua amorosa família estava fora esta noite, mandei um amigo trazer para você um lugar agradável e aconchegante. Meu quarto, caso você esteja se perguntando. Há um quarto de hóspedes, mas ainda vou receber Archer. Compensar para você. Você vai ficar, correto? Sakura ponderou sobre isso e disse, em um tom educado e respeitoso, digno da gravidade da situação, você perdeu a cabeça? Você sabe que não podemos fazer isso. Nenhuma interação fora da escola. Certamente não em uma guerra do Graal. Nós escapamos disso algumas vezes, mas... Rin levantou a mão. Sakura. Quem fez essa regra? Nossa, bem, quero dizer a sua. Sakura disse, as palavras presas na garganta. Seu avô, e nossos pais, disse Rin, dando peso apropriado a essa frase tão tabu, algo que ela era absolutamente proibida de discutir com a garota à sua frente em quaisquer circunstâncias normais. Mas estas não eram, de qualquer forma, circunstâncias normais. As leis da família Tosaka eram sacrossantas, é claro, mas buscar a raiz era o objetivo final de todos os magos, em todos os lugares. Ela tinha uma chance de fazer isso, se o pirralho von Insber estivesse certo. E realmente, quem saberia melhor do que ela?
Por esses padrões, como chefe da família Tosaka, ela não tinha o dever de aproveitar essa oportunidade por todos os meios necessários. Acesso a esse poder e sabedoria ilimitados, colocando a difamada família Tosaka na vanguarda da comunidade mágica global. Não valia a pena desobedecer a uma ordem que ela, bem, não valeu a pena? Sakura estremeceu com seu tom. Você não deveria ter dito isso. Você sabe disso. Nossos pais, Sakura Rin disse, extraindo força das palavras, exigiram que nunca mais interagíssemos, nunca nos encontrássemos, nunca reconhecêssemos nossa linhagem sanguínea compartilhada, porque eles deram você para o Matou, e queriam nos impedir de chegar muito perto, quando as circunstâncias podem nos forçar a lutar. Mas quem disse que precisamos? Sakura suspirou. Tosaka Nei-san, é uma guerra do Santo Graal. Você é um Tosaka, e eu sou. A Tosaka Rin retrucou. Aquele antigo pedaço de lixo pode ter tentado acabar com sua verdadeira linhagem, mas você ainda é um Tosaka, e os Matou não fizeram nada além de estagnar seu potencial. Usou você como bateria para invocar Raider, e depois deu seu servo, para xingir de todas as pessoas. Eles roubaram seu colar de diamantes para usar como coleira para o animal de estimação da família. Você gosta de lixo, Sakura, e não deve a eles um pingo de lealdade. Como? Como você soube sobre Raider? Sakura perguntou, seu tom um pouco acima de um sussurro. Os olhos de Sakura se arregalaram quando Rin alcançou a pequena mesa de cabeceira ao lado da cama e tirou um livro muito familiar. Digamos apenas que tenho feito algumas leituras leves sobre o assunto. Você a roubou? Sakura perguntou incrédula. Do Ni-san? Isso é possível? Aparentemente, mas apenas com a sua ajuda, Rin disse categoricamente. O falso circuito mágico está transmitindo minha mana para Raider corretamente, mas é apenas uma coisa temporária sem você. Você pode substituí-lo quando quiser, se eu descobrir corretamente? Sakura sentiu, não confiando em si mesma para falar. Se isso estava indo para onde ela pensava então. Então eu preciso que você não faça isso, Sakura, Rin disse suavemente. Ela olhou bem nos olhos da irmã e disse, num tom quase sussurrante, porque acho que deveríamos unir forças e reivindicar o Graal juntas. Nós não podemos. Nei-san, você sabe que não podemos. Sakura murmurou, lágrimas brotando de seus olhos. Ela amaldiçoou sua fraqueza, incapaz de acreditar que estava prestes a chorar pela primeira vez desde que era criança, mas algumas coisas eram cruéis demais, até mesmo para ela. Rin estava aqui, oferecendo-se para salvá-la? Oferecendo à sua família conforto e esperança. Esperança de liberdade e fuga, quando ela sabia que era impossível. Poderia o universo realmente ser tão mau a ponto de balançar isso na frente dela? Claro que podemos, Sakura. Nós dois, unidos? O poder combinado de nossos servos? Mesmo Berserker não poderia nos tocar, Rin disse, seu tom frio, competente e lógico. Absolutamente certo em todos os sentidos. Sakura apenas olhou fixamente para ela, um servo sob os faróis. Um friozinho começou a crescer no estômago de Rin. Esta não foi a abordagem correta? Ela havia dito as coisas erradas? Sakura estava tendo dúvidas de última hora? Ela precisava que isso funcionasse. A guerra estava se voltando fortemente contra ela, com muitos dos outros servos unidos em alianças perigosamente poderosas. Uma aliança com Raider foi sua última chance real de retorno, a chave para mudar as coisas. Se ela não conseguisse colocar as mãos naquela chave, parecia cada vez mais que ela era carne morta. Eu sei que você está doente, sua magia não é o que poderia ser, e tudo bem. Posso fornecer mana para Raider. Tudo que preciso é de sua bênção, e reivindicaremos o Graal como uma equipe, o caminho nós sempre deveríamos ter sido. Archer nem sequer tem um desejo próprio a fazer, então Raider também não tem motivos para reclamar. Você não vê, Sakura? A situação dificilmente poderia ser mais perfeita. Ela continuou. Ela sabia que estava ficando um pouco enérgica, mas ela realmente não se importava. Inferno poderia ser melhor se Sakura chegasse à conclusão de que Rin estava implorando, porque em um sentido muito real ela estava, e nada menos que por sua vida. Eu posso reivindicar o prêmio, você pode usá-lo. Todo mundo ganha. Eu sei que não foi isso que nosso pai quis dizer, mas isso só torna ainda mais perfeito que pudéssemos fazer assim. Ele pensou que teríamos que fazer isso, matar uns aos outros, mas nós não. Esta é a nossa chance de superar suas expectativas mais loucas e alcançar algo que ele nunca imaginou que poderíamos. Lá, ela apresentou seu caso. Não era toda a verdade, Sirius Viel estava certa sobre a necessidade de todos os 7 morrerem para alimentar o grande Graal, mas ela ainda precisava manter Raider dócil, e na verdade, ela não poderia contar tudo. Verdade porque a verdade é que ela estava mais nervosa do que estivera desde que era uma criança pequena, entrando furtivamente na oficina do pai. Sakura se sentiu perdida, como se estivesse à deriva no mar sem colete salva-vidas. Rin estava tão certa, tão apaixonada. Ela não tinha ideia do que estava falando, e isso estava matando Sakura com cada sílaba, oferecendo uma falsa esperança de se reunir com sua irmã, orgulhosamente ao lado dela como família novamente. Ela sabia que Sakura havia sido maltratada, mas não entendia o quanto, não compreendia completamente a natureza da coleira em seu pescoço, ou melhor, dentro de seu coração. O avô nunca a deixaria ir de boa vontade. Não haveria família para ela. Mas, isso realmente importa? Sakura pensou, o pensamento como um balde de água gelada, trazendo-a de volta à coerência enquanto um plano começava a se formar. A ideia de Rin era ingênua e fadada ao fracasso, certamente, mas ofereceu-lhe uma forma única de alavancagem que lhe faltava antes. Uma certa liberdade de agir que ela não teria conseguido enquanto estivesse sob o teto do Matou. Ela tinha uma fonte confiável de mana para Raider agora, e tinha alguém disposto a trabalhar pelo privilégio de fornecer essa mana. Ni-san ou o avô poderiam ter conseguido furar a segurança da casa de Emiya, mas o campo de fronteira aqui era muito mais perigoso, e um servo da classe Archer era um excelente defensor, capaz de detectar inimigos escondidos e atacá-los a quilômetros de distância, se necessário.
A única maneira de o avô interagir com ela aqui era comandando o Verme Crest para matá-la, e se ele tentasse forçá-la a sair, bem, ela havia sido sequestrada. Ela não podia exatamente sair pela porta da frente, ela estava sendo mantida como refém. Ameaçar novamente seus entes queridos seria inútil, sem propósito. E apesar de toda a sua crueldade, Zolkin raramente agia sem propósito. Uma flor de algo parecido com a verdadeira alegria brotou nela. Não haveria família para ela nem final feliz. Ela provavelmente morreria nesta casa quando seu avô finalmente perdesse a paciência e a descartasse como um experimento fracassado perdido para ele. Mas primeiro, ela teve a chance de fazer algo de bom, real e genuíno em sua vida, pelo que poderia ter sido a primeira vez. Sakura enxugou as lágrimas dos olhos e olhou para a irmã. Eu tenho uma condição. Senpai, Emiya Senpai. Ele é o mestre do Cyber, e eu quero que ele ganhe a guerra. Não me importo em conseguir isso para mim, e não me importo com o dele servo também, mas ele deve sobreviver à guerra e deve receber o prêmio. Sakura sorriu suavemente ao ver a expressão estupefata de sua irmã. Alguma pergunta? Shirou Emiya e Cyber deixaram a casa de Emiya, a pequena serva brilhando em sua armadura sob as luzes da rua. A lua se escondeu atrás das nuvens, mas isso não foi obstáculo para nenhum deles, e eles seguiram em direção ao templo Ryudou. Uma criatura parecida com um escorpião os observava, agarrada aos galhos de uma árvore perto da mansão Emiya. Uma aranha, tecendo uma teia estranhamente preta em uma árvore perto da base do Monte Enzo, observou-os começarem a subir os degraus do templo. Milhares de insetos e aracnídeos rastejantes, irregulares e venenosos de todas as formas, tamanhos e descrições começaram a acordar. Na floresta ao redor do templo, no telhado, deslizando pelo lago e pela grama alta, agarrando-se ao teto nas salas abandonadas e escuras do santuário sagrado profanado. Todos lançaram olhares famintos para o jovem e o servo que atravessaram o portão para o campo fronteiriço do templo de Medeia, parando apenas brevemente enquanto começava a consumir os limites de sua força vital. Não muito, não o suficiente para afastá-los. Uma teia que afugentava as presas antes que elas fossem devidamente capturadas era, de fato, uma teia pobre. E desde que passou a ser administrado por uma nova administração, o templo era de fato uma teia. No templo central, diante de uma estátua destruída do Buda, Zolkin matou viu através dos olhos de seus familiares e sorriu. Entre na minha sala, disse a aranha para a mosca. No coração do enxame, uma caveira branca brilhou à vista, sorrindo horrivelmente contra a noite. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.